É isso aí, pessoal. Primeiramente, quero desejar a todos vocês uma boa noite. Quero agradecer desde já a sua audiência. Vamos dar início a mais um Papo com Manassés, um episódio incrível com pessoas maravilhosas que hoje fazem parte desse quadro. Vamos trocar muitas ideias e para iniciar eu quero apresentar aqui o meu irmão, meu amigo, meu camarada, meu braço direito e esquerdo que está aí sempre com a gente, Cidinho Mendes. Alô, Manassés, boa noite para todos. Estão aí sintonizados com a gente nesse mais um episódio do nosso podcast Papo com Manassés. E hoje vai ser bem legal também, hein? Vale a pena ficar aí conectado. Cidinho, ao vivo? Ao vivo, bro. Ao vivo, sem brother. edição, Vivo. sem cortes. Sem corte nenhum. A Vera, isso aqui é a Vera. É. Então, conto com seu apoio aí, compreensão também, porque tudo que é ao vivo a gente sabe que às vezes, né, Sem Adobe. tem Sem uma coisa ou Premiere. outra, mas nós vamos procurar aqui fazer o melhor para levar um bom conteúdo. Peço que você já nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, acione aí o sininho, compartilhe com as pessoas que você gosta esse conteúdo tão importante, porque nós vamos levar hoje informação para a família. Isso aqui é vivência, é experiência de vida e o mais legal, experiência de superação e sucesso. E para falar sobre isso, nós temos aqui hoje terapeuta Sandro Barros e Serginho Rondjakov. É isso, camarada. Cabeção da malhação. Até o final do programa eu aprendo a falar. Rondjakov. 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 Sandrinho, manda um alô pra galera aí. E aí, galera, tudo bem? Legal. Prazer ao vivo, né? Não tem corte. Sem Vamos lá. Adobe, sem Adobe. É isso aí. Vai ser um prazer aí também somar para as famílias, né? E para as pessoas que estão buscando a recuperação. E quem não está buscando também, de repente caiu aí na live, vai de repente ter o despertar, né? De falar, por que eu estou fazendo usando droga? É uma perca de tempo. Será agraciado com essa live, né? Usar droga é pagar para sofrer com a ilusão de ser feliz. Sandrinho tem umas falas incríveis. Já é de casa, né, brother? Já Sandrinho. participou do nosso primeiro. O primeiro podcast foi com o Sandrinho Barros. Exatamente, terapeuta das estrelas. Cada uma, né? E é das estrelas. E para falar em estrela, hoje nós temos aqui um grande amigo que o Brasil ama, que o Brasil, sabe, gosta muito, fez parte da nossa juventude, parte da minha infância, que ele é bem mais velho que eu, né? Eu vi muito isso, né, bicho? Bem mais velho que eu, Isso, né? parte da minha infância, adolescência, foi motivo de inspiração para a minha geração, tem sido motivo de inspiração para essa geração futura, com uma história de superação incrível. Serginho, manda um alô para a galera, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, meu irmão. É um prazer imenso hoje ter a honra de estar com você aqui no nosso programa, viu? Pô, valeu, Douglas. É isso aí, galera. Eu demorei muito para quebrar esse anonimato, né, para falar sobre essa minha condição de dependente químico, mas aí de 2021 para cá não teve jeito, né? Eu estava numa clínica que acabou fechando lá em Pindamonhangaba, saiu em vários noticiários, né, da Record, no BAT, Cidade Alerta. Eu comecei a princípio eu até desmentir, falei que não, eu estava aqui com a minha mãe, mas eu tinha dado meu nome no BO lá da delegacia, então acabou que explanou no Brasil inteiro, né? Que eu estava numa clínica de dependente químico. Eu já deveria ter feito isso há muito tempo, né? Ter falado sobre isso, até porque para levar mais a sério a recuperação, né? Mas dessa vez agora, né, tornei pública uma recaída minha. Então, cara. eu fiquei 10 meses e meio num tratamento, todo mundo torcendo por mim, orando para que eu melhorasse e tal, né? Tive uma recaída assim de uma semana, né? Mas é isso. Estou feliz de estar aqui, poder dar esse testemunho, falar com a galera aí de casa. Cara, você você falou aí, né? A gente já seria as últimas perguntas, mas a coisa já mudou aqui, tranquilo. Ao vivo é isso, você né? falou que ficou numa clínica, uma comunidade terapêutica, ou era uma clínica? Era uma clínica. E fechou, foi denunciada. Conta e fala como é que mais Era uma comunidade terapêutica muito conhecida lá de Pindamonhangaba, né? Que já tinham várias pessoas já passaram por essa empresa. E eles qual foi o BO? Não é uma obra social, é uma empresa mesmo, né? E muitas pessoas que passaram por lá se sentiam de certa forma lesados, assim, né? Porque achavam que
que eles manipularam a família para ficar mais tempo. Ah, sabe como é que é? Que às vezes ele não tá legal para sair ainda. O dependente químico combina com a família, eu vou ficar só 3 meses. Aí chega lá na hora, acaba ficando mais, acaba ficando 6, 9. Então tem muita gente que... Os caras manipulavam pra acontecer não isso, sei se eles manipulavam, assim, mas eu sei que tem muita gente que passou por lá como acolhido, como dependente químico, Denunciou. que acabou denunciando, né? Então acho que foi Agora, por causa disso. Agora uma parte importante sobre esse assunto. Você vê males que vêm para o bem, né? Então, quer dizer, aconteceu, né, esse desconforto com ele e graças a isso ele verbalizou a situação dele lá diante das reportagens. Hoje, ele não tem mais um anonimato, que eu também não tenho, você também não tem, o Cidinho também não tem, e eu estava com ele na Lagoa, fazendo acompanhamento lá com ele, a gente foi lá para um evento de esporte, com um amigo meu, o Gabriel, que foi lateral do Fluminense, jogador, que ele estava organizando. Aí tava lá a Natália do futebol. Sim, Natália siga lá no Instagram. O Brasil segue ela. É Glitter, né? É Glitter? É Glitter, é. Tava lá, que era casada com um amigo meu. E aí, namorada, né? De um amigo meu. E aí nisso eu fui lá no evento, fui com o Serginho lá, fui com o Márcio Galhaço também, né? Que é meu paciente também. E aí eu fiz esse acompanhamento duplo, né? Foi o Márcio com ele. E fomos dar uma volta lá. Viu? Era 2 da tarde. Quem diria, né? 2 da tarde, naquele sol, e esporte, todo mundo sóbrio. E aí nisso ele encontrou com amigos de infância lá, que o cara ficou muito feliz, né? Lembra? Ele falou com você, falou com ele esse amigo de infância tem foto com ele com 3 anos de idade. Caramba. E aí ele é do grupo GNA. E tá limpo. Aí ele viu o Serginho e fala aí como foi. Ele me deu os parabéns, né? Falou que achou muito interessante estar fazendo essas matérias, abrindo esse anonimato, falando sobre recuperação, falando de princípio espiritual. Que ele falou que até tem muita gente que meio que voltou a frequentar as reuniões por conta dessas minhas aparições em podcast falando, né? De princípios de recuperação, né? Falando, botando a cara a tapa, né? Como fala, falando da minha história, meu histórico com a drogadição ativa. E é o João Paulo, o nome dele, lá da Copacabana. Manda um abraço pra ele aí. Um abraço, João Paulo, tudo de bom aí, Valeu, cara. João Paulo. Saudade daqueles tempos lá do Garra. Aí o pessoal falou assim, segundo o João Paulo, pô, não, se o Serginho tá indo pro grupo, eu também vou. E aí já tá, né, já passou de 1 ano que ele tá limpo, lógico que juntou 10 meses e pouco na clínica e mais, acho que tá chegando a 90 dias aí que ele vai estar na sociedade limpo. Mas passou de 1 ano, isso é fato, né? Passou de um ano, sóbrio. E atingir esse número não é fácil. Você sabe disso, eu também sei, você também sabe. 1 ano é uma estrutura, é uma base da recuperação. Não é um dia, né? Mas tem aquele lance dos 90 dias, né, cara? O cara pode ficar 1 ano num tratamento, mas esses 90 dias, quando sai, né, tem que ter essa paciência, né, cara? Os primeiros 90 dias, acho que tem que ter muita paciência mesmo, aquilo que fala em clínica, 90 dias, 90 reuniões. Mas lá você participava de reunião durante 10 meses. Pois é, mas não adianta, saiu, tem que esperar esses 90 dias. O Sandrinho fala assim porque ele não foi internado. O Sandrinho conseguiu a recuperação dele externa. Aí ele não tem essa expectativa. Então quer dizer, eu sou o único da mesa que nunca foi internado. E pra você ver como as possibilidades, né? Pra nós teve que ser internação, teve que ter esse rompimento do uso, a abstinência total do processo, que é radical, Sandrinho. Radical. Você parar da noite pro dia de usar numa clínica não é uma coisa fácil, é uma coisa muito difícil. Mas mais difícil é do lado de fora você fazer isso, porque muitas vezes você não consegue, você não tem estrutura, você não tem força. Você tem um aparato de ações, uma rede que foi construída ali para poder te ajudar a passar pelo processo, né? Dentro da clínica, que você não tem lá de fora. Lá de fora você até quer, mas você não consegue. A clínica seria então um peixe no aquário. Aí quando sai do aquário vai pro mar e... Isso, exatamente. E o mar é infinito, né? Então agora é o momento do retorno, né? E eu assim, eu me lembro quando eu passei o meu tratamento acolhido lá na Manassés, eu quando saí, cara, foi muito duro. Mas aí eu graças a Deus, eu tive uma vantagem, porque,
Quero cumprimentar aqui a minha esposa, o amor da minha vida, né? Pra você dormir em paz. A primeira dama, chefe de gabinete. Eu tenho tanto pra te falar. Faz um som aí. Né? Faz um som aí. Pô, aí, tá vendo, né? Declaração, hein? Aí, faz aí. No mar tem predador, né? Lá na E aí eu não tem predador. eu tive a Elisa. No mar tem predador. Porque logo depois que eu terminei meu tratamento, eu casei. Eu conheci a Elisa praticamente na minha reintegração social. Olha só, hein? Corajosa, hein? E foi muito legal. E isso eu encontrei o apoio na Elisa, porque daí eu fui acolhido por uma família. Estava distante da minha família de São Paulo, né? No Rio de Janeiro. Então, assim, você imagina, me recuperei no Rio, aí vim fazer parte do projeto Manassés aqui, abri a Manassés aqui e eu não conhecia nada. Mas aí quando eu conheci minha esposa, eu tive uma estrutura familiar ali me apoiando. Que graças a Deus que é o que você tem hoje, sua mãe muito ativa, presente, né? Acompanhando, preocupada. Aí a gente pensa, e aquele que não tem isso? Aí aquele que não tem uma mãe, não tem Eu uma percebi, estrutura. eu estava fazendo um acompanhamento hoje à tarde, antes de chegar aqui, e eu estava conversando com o paciente. Muito importante esse trabalho do acompanhamento, né? Porque você faz um acompanhamento na sociedade, então é andando de skate, é tomando um sorvete, é indo para a lagoa, como eu fui com ele, é indo para o futebol. E nessas, você não fica falando no ouvido da pessoa, porque senão você cansa a pessoa. Sim. Você precisa ser cirúrgico, né? Falar na hora certa, no momento certo, do tom certo. E eu estava falando com o garoto hoje, ele falou assim, como a vida dele muda quando ele para de usar droga, né? Porque ele fica mais caseiro. E antes ele ficava na rua perambulando pra lá e pra cá. Eu também ficava assim. Eu ia de casa em casa, eu ia em vários endereços diferentes. Eu chegava em casa para dormir e olhe lá, né? E depois acordar cedo e ir atrás da próxima dose. Então eu vivia para usar, usava para viver. Eu não conseguia ficar um dia sóbrio. Eu Quantos sofria anos, sóbrio, né? Sandro? Eu sofria. Quantos anos? Hoje eu encontrei alegria na sobriedade. Mas antes eu sofria por estar sóbrio. Então eu vivia na rua atrás de uma dose. Hoje eu sou mais caseiro, né? Isso eu achei interessante. Quantos anos você sofreu aí no mundão aí usando droga? Foram 20 anos de muita disfunção aí, de lugares, pessoas e ambientes. O consumo de drogas aí frequente, aí todo dia praticamente. Só não usava quando eu estava no departamento médico, me recuperando de uma queda grande aí. Tive 3 overdoses, tentei o suicídio, graças a Deus não deu certo. E hoje eu estou 13 anos limpo e como terapeuta 9 e já ajudei mais de 5.000 pessoas aí a saída dos vícios. E agora, né, eu vejo que cada dia que passa, eu vejo que eu estou na minha missão, no meu propósito. Criei o Domingo Social, você que precisa de ajuda, pede ajuda. Domingo Social, é gratuito. @terapeuta Sandro Barros, entra lá no Instagram e fala, eu preciso de ajuda, esse é o código. Colocou lá, eu preciso de ajuda, eu passo o meu contato, você entra em contato comigo e você vai ser atendido no domingo gratuitamente. Então não tem desculpa, né? Ah, não tenho dinheiro. Ah, só atende famoso e anônimo. Não, eu atendo você também que está aí, que não tem condições de pagar uma terapia. Todo domingo? Todo domingo, a partir de 8 da manhã. Ah, mas eu não sou do Rio, tem online. Como que você chegou no Serginho? Como que foi esse link aí, essa construção dessa amizade, dessa relação? Porque hoje virou uma amizade, né? Uma amizade qualificada. Tem assim uma relação de terapeuta, né, e o paciente que está ali em fase de reinserção de alguma forma assim, né, na sociedade, mas existe também uma relação de reciprocidade assim, entre amigos e companheiros em recuperação, porque essa referência é legal. Como é que foi aí essa... Então, primeiro eu quero mandar um abraço pro Pablo da Febrax, né? Ah, o Pablo, sim. Era da Febrax? Não sei se Sim, o Pablo. É o Pablo. Tive com ele hoje. É? Pela manhã, numa live. A live? Um abraço, Pablo. O Pablo é gente boa. Abraço, Pablo. E aí o Pablo estava falando comigo, né? Porque essa questão de amizade, terapia, esse conflito, né? Eu estou no 8º período de psicologia. O psicólogo atende o paciente segue para a vida dele, o psicólogo segue para a vida dele. Eu me lembro que a última vez que eu fui falar com o meu psicólogo assim, vamos tomar um café? Aí ele falou assim, eu não posso, você é meu paciente, eu não posso tomar um café com você. Então não tem essa aproximação
do paciente com o psicólogo e com o psiquiatra. Não tem. Mas com o acompanhante terapêutico, essa aproximação faz parte do processo, né? E eu fui falar com o Pablo, que dá curso de acompanhante, né? E o Pablo falou que antigamente o acompanhante terapêutico era chamado de amigo qualificado, que não deixa de ser uma boa expressão para explicar, né? Então eu com o Serginho foi uma forma bem bacana, que a gente criou um laço mesmo, né? A gente criou um vínculo, ele gostou de mim, eu gostei dele, mas tudo começou quando eu vi o vídeo, né? Que ele vai explicar depois o vídeo lá, de ameaça ao pai e tal, e aquele vídeo viralizou. Sim. E eu falei, cara, eu tenho que ajudar esse menino, cara. Eu percebi que o pai deu as costas no vídeo, eu percebi que ele era inofensivo, eu percebi que ele tinha coração bom, como 90% dos dependentes químicos tem coração bom, tanto que eles se maltratam, né? Usam droga, vão pra vala. Muito raro não ter coração bom, né? São pelo menos 90%, eu acredito que tem coração bom. Eu vi que ele tinha coração bom, falei, cara, eu preciso falar com esse garoto, porque eu posso ajudar o garoto. Aí eu liguei pro Bruno Galhaço, né? Falei, Bruninho, cara, preciso ajudar o Serginho. Aí ele, cara, eu pensei em você na hora quando eu vi esse vídeo. O Bruno Galhaço falou pra mim. Porque eu ajudo o primo dele, né? Ele já colocou na mídia. Sim, não tô quebrando anonimato nenhum aqui. É o Márcio, né? O Márcio não tem anonimato, né? São pessoas assim, que tem muitas pessoas que já falaram na mídia, então eu posso falar aqui, né? Quem não falou na mídia, eu não falo. Cada anonimato é a ética, que é muito importante a profissão. Então aí o Bruno falou, cara, eu lembrei de você na hora. Eu vou ligar pro mundo inteiro, vou pegar minha agenda de A a Z e vou achar o telefone do Serginho para te passar. Aí eu não quis esperar o Bruno, liguei pro Kaique Brito. O Kaique Brito também, pô, vou tentar achar, liguei pro Jesus. Liguei pra Antônia Fontinelli. Aí depois ele não quer ser o terapeuta das estrelas, né? Não, você tá vendo os nomes? Não, mas eu fui ligando pra galera que eu conhecia. Você lembra que eu conhecia essa galera no Mas meio? também é o terapeuta da população em situação de rua. Também, né? Pois é, não, mas tem que ter, né, cara? Eu acho que assim, Legal, né, Deus, cara? Deus Isso plantou legal você ele- ali, já Ele conheceu trata lá e né? trata aqui. de uma maneira verbo muito de todos Você os legal. vários. você lembra aquela vez a gente fez uma ação naquele no Coreto? No Coreto da Barra. Da Barra ali, Da depois Barrinha. ele da Lá barrinha, na ele encheu um delegacia. golzinho que ele tinha, né? É. Ô, cara, né? A gente fazendo uma operação da prefeitura, né? É, né? Aí a gente não conseguiu acolher os meninos, eu liguei pro Sandrinho, o Sandrinho falou, deixa comigo que eu vou lá depois. Daqui a pouco ele mandou uma foto com 4, meu Caramba, irmão. 4 né? meninos em situação de rua. Verdade, Ele no cara. carro dele levou lá pro sítio da Manassés, né? Eu percebi isso, sabe? Que eu consigo navegar em todas as classes sociais. O rico, o pobre, o famoso, o anônimo, as pessoas Porque situação de isso rua. não tem uma classe só dos ricos, dos pobres, é todo mundo. Eu entro em castelos. Como a droga não escolhe mais classe social, a gente também, no processo de recuperação, tem que ter esse olhar. Não, muito às importante. vezes eu fico refletindo, falando, às vezes eu saio de um castelo à tarde e vou para debaixo da ponte no final da tarde. No Natal eu estava resgatando uma pessoa dentro do Copacabana Palace. Olha só, né? Naquela piscina, com aquele camarão rolando, música ao vivo, aqueles roupões, só milionários, só alta sociedade, vários famosos. E Eu tá. no Natal resgatando uma pessoa lá. E depois, no outro dia, eu já estava debaixo do viaduto, jantando, almoçando com o pessoal. Então, Agora, assim, Sandro, eu quero te fazer uma pergunta. Ixi. Você tá limpo há 13 anos, né, cara? Eu queria que você me dissesse como a sua doença tem estado ativa, mesmo abstinente de drogas. Aí, ó, você viu como ele tá primeiro? Gente boa. Tá É um bom terapeuta, hein? Vou te falar. Aí, ó, você que vai ser atendido pelo Serginho. Vai ser Ó, terapeuta. vai ser assim, hein? O prepara negócio aí. não vai ser mole, não. Vai na Esqueça canela. disso. Vou te contar uma coisa antes dele falar. O Papo com o Manassés, ele começou o seguinte. Era uma dupla de pessoas, de 2 jovens nos Estados Unidos que montaram um podcast na cozinha da casa do pai. E eles usavam muita droga e tal, e começaram a contar histórias de dependência química nesse podcast. O podcast estourou aí 15 milhões de seguidores. E eram essas histórias, essa coisa, essa vivência, a experiência, as histórias loucas e tal. Os caras explodiram, meu irmão, explodiram, 15 milhões de seguidores. E assim, o podcast, cara, hoje só tem um, né? Porque o outro, infelizmente, teve uma recaída no processo, ficou pelo caminho, voltou a usar e veio a óbito no meio de um programa. Ele ia participar do programa, teve uma recaída,
Teve overdose. Overdose. E o rapaz recebeu, o parceiro dele recebeu a notícia pela esposa fazendo o programa sem ele. Que ele tinha acabado de ir a óbito. Ele deu a notícia ao vivo. Mas já tava recaído, na verdade. Que absurdo, coisa absurda. Mas foi assim. Aí eu assistindo essa história desse podcast americano, conversando com você, cara, vamos montar um podcast, contar essas histórias, trazer os nossos amigos, nossos companheiros de recuperação, quem está há muito tempo, quem está há pouco tempo, não importa. Acho que a gente precisa levar essa informação para a população. Eu acho que uma mãe que está em casa hoje assistindo, um pai que está tendo a oportunidade de ouvir a nossa história, cria-se nessas pessoas a expectativa e a esperança. A esperança de que é possível parar de usar. Que é possível encontrar uma maneira de resolver esse problema tão grave que é o da dependência química, que mata, pô. Que mata, que acaba com as famílias, que destrói tudo. Então, Serginho, foi essa pegada que a gente criou o podcast. E faça desse lugar aqui a sua casa, irmão. Quando você quiser levar informação para a população da dependência química, nós estamos aí com 150 pessoas ao vivo hoje, mandando um abraço também pro Francisco Gucci, pra Regina, pro Jamil, pra Lucinha, pro Lawrence, pra Valéria, pra Rautenberg, é isso? Rautenberg. Mais difícil que onde agora. Em janeiro eu tive a oportunidade de conhecer o Tony Mello, um dos nossos diretores do programa aqui, é o Tony. Nosso produtor. Nosso produtor. Valeu, Tony, abração. E já tive a oportunidade de conhecer o Tony Mello em Blumenau. Chega aí, Tony. Chega aí, Tony. Só cuidado com a câmera, hein? Posso Não jogar? vai derrubar. A parada sai do ar. Fiquei encantado com o seu conhecimento, trabalho e sua total dedicação, mano. Um alô aí, tá aqui. Aí, esse é o Tony. Tá ali por quantos anos, Tony? 25 anos, vou fazer dia 25 de agosto. Olha só, hein? Só por hoje. Que isso, hein? Só por hoje funciona. Cheguei lá um dia de cada vez. Tony, manda aí a mensagem aí da panela de pressão. Fala aqui, Tony. Todo, Tá dando pra ouvir bem? todo ser humano, né, precisa de uma válvula de escape. Não precisa, não. O diretor acabou. Valeu, diretor, obrigado. Acabou de falar que você pode falar de onde você tá, que tá pegando sua voz. Eu achei que ia falar que não precisa da válvula. Então eu vim pra cá. Cuidado, Eu achei que ia falar que não precisa da válvula, pô. Não, a válvula é o seguinte, Não precisa não, porque assim... a panela de pressão, ela não explode porque ela tem uma válvula, certo? De escape. O ser humano, Serginho, se não tiver uma válvula de escape, ele explode. Ele explode. No nosso caso Aquela aqui, câmera lá, no nosso caso aqui, todos nós aqui, passamos por esse processo de usar, de uso de substância. Se a gente não verbalizasse, não pedisse ajuda, não colocasse para fora, a gente tem uma explosão interna. E quando isso acontece, a gente faz o quê? Vai buscar um anestésico. Vai lá buscar a substância para poder anestesiar. Então a gente tem que verbalizar. É dito nas Irmandades Anônimas que o ouvido mais próximo da sua boca é o seu. Nosso. Então quando você verbaliza, você se escuta. Então, se faz necessário, eu como profissional, como terapeuta, eu ensino, eu sugiro que as pessoas façam a terapia do espelho. Quando você não tiver ninguém, olha para o espelho e conversa com você. Por quê? O espelho é a única coisa que não mente na face do planeta Terra, porque a realidade está estampada na tua cara. Ali, se você olhar pro espelho e contar uma historinha pro espelho, ele vai te repetir, meu irmão, deixa de ser safado, mentiroso, tu tá contando história, eu tô te olhando aqui, mas teu pensamento tá em outro lugar. Olha pro Eu tô te espelho e fala vendo. assim, mentiroso, mentir pra mentiroso. É boa. Mentiroso, mentir pra mentiroso, não tem como. Então eu sugiro isso. Faça a terapia do espelho, conversa com o Serginho, xinga o Serginho, chama de mané, seu Zé Ruela, tá pensando esse monte de besteira na vida, acabou de sair da clínica, chama você a atenção, velho. Mesmo a gente estando limpo hoje em dia, né? Vocês têm muitos anos limpo, eu tô só um ano limpo, mas a confusão às vezes continua, né? A prática para trabalhar o primeiro passo, o segundo passo, diariamente. Pra arrumar essa confusão mental só. A gente é dodói, mano. A gente tem um defeitinho, a gente não acreditar mesmo. A gente tem que acreditar que a gente é dodói, que a gente é diferente dos pseudos normais da sociedade, porque ninguém é normal. Mas dos pseudos normais, a gente é diferente. As pessoas, todo mundo pode fazer certas coisas. A gente não. A gente tem uma É a doença da compulsão. A gente tem Serginho, sabe o que é legal nessa pegada? Vou sair do quadro. Legal. Obrigado, Tony. Daqui a pouco você volta pra cantar uma aqui, viu? Sabe o que é legal nessa pegada?
que assim, a recuperação ela é pro resto da vida. A gente desenvolveu a dependência química, mas a dependência química, quando você assume a dependência química, você entende que você desenvolveu uma doença progressiva, né? Incurável, como a literatura fala, fatal, né? Que antes de matar desmoraliza, que é essa história que acontece com o dependente químico, mas isso não tem a ver com usar droga pro resto da vida. Compreende? Que esse é o start. Eu sou um dependente químico que estou limpo, sem fazer uso. Por quê? Porque o uso me traz consequências drásticas, né? Então a gente fica limpo para não ter, porque o preço é alto. A gente sabe que a droga, toda vez que eu usava, toda vez que eu, principalmente nas recaídas, era terrível. Os prejuízos eram imensos, as insanidades que acontecia na recaída era muito pior do que o uso contínuo. E são vários tipos de prejuízo, né? É o prejuízo de perder tempo nas drogas, é o prejuízo que as drogas causam no seu organismo, é o prejuízo do físico, do mental, social e financeiro. Então são diversos prejuízos, não é só um só, né? Então quando você começa a fazer uma relação dos prejuízos que a droga te causou, do estilo de vida, no consumo de drogas, pô, você fala, cara, mentira, como que eu passei tanto tempo sofrendo, né? Dessa forma. E é isso, foi o que o Tony falou, né? A panela de pressão ela precisa de uma válvula de escape para poder sair aquela pressão toda. E a gente precisa falar, porque né, a doença sai pela boca, o remedinho entra pelo ouvido. E é importante, você que não faz terapia, faça terapia, entendeu? Você que é mãe, que é codependente, de repente a família. Ah, eu não preciso, quem usa ele? Não, precisa sim. Porque terapia não é só para quem está precisando, é para quem não precisa também. Terapia é para todo mundo. Sim. Uma pessoa que vamos supor, que está bem em todos os pilares da vida, ah, eu não preciso de terapia, precisa. Tem alguma questão ali que a terapia... Ainda mais hoje, num mundo tão capitalista, num país tão com tantas dificuldades que a gente encontra, né? Mas existe essa barreira, né? Terapia é coisa de maluco. Pós-pandemia, muita gente uma adoecida, né? Então acho que a terapia hoje ela é fundamental para atender a população. A saúde mental das pessoas estão cada vez mais comprometidas, né? Não cuidou da mente, né, meu irmão? Da saúde. Serginho, como começou a sua relação assim com a sua carreira artística, brother? Além antes da Malhação, teve outros projetos, outros trabalhos. Como é que você chegou na Malhação? Douglas, eu sempre fui um adictinho, né, cara? Sempre fui compulsivo, sempre tive comportamentos compulsivos. Minha mente sempre foi obcecada por tudo. Vamos decorar texto sem saber ler, vamos fazer teste de publicidade. Minha mãe começou a me ensaiar, eu era obcecado por aquilo, ficava em todo lugar que eu ia, eu ficava declamando os textos de publicidade que eu decorava. Isso é legal, então virou, bicho, pô, assim, o egocentrismo fez parte da toda a minha infância, né, cara? Pra eu conseguir criar esse estímulo pra aprender a decorar, pra ter facilidade, pra ter, assim, me familiarizar com a câmera, não ficar tímido, Você não queria nem saber conversar com as o valor. pessoas. Sua mãe falou que você não queria nem saber o valor do cachê. Não. Você gostava. Gostava. Aí você ia fazer um atrás do outro, às vezes não sabia nem ler, cara. Eu gostava de ser o centro das atenções, de que as pessoas me estimulassem, dessem valor, assim, tá maneiro, tá engraçado. Pô, fala de novo o texto, que engraçado. Eu me divertia muito com isso, me sentia bem, eu sou leonino, né? Então ficava cheio de mim, assim, né? Me vangloriava, né? Aí fui criando esse estímulo, Gostava de chamar atenção. Você lembra do seu primeiro trabalho? Pô, meu primeiro trabalho como ator, assim, na Globo, foi a escolinhazinha do professor Raimundo. Que foi a seguinte Paula que dirigiu. Que era de criança. A Débora Seco fez também esse trabalho, só que ela já tinha uns 12, 13 anos. Você foi filho do... Era o Rogério Cardoso. Do Rolando Nero, né? Caramba. Foi meu primeiro trabalho, assim, que eu tive que... Foi a primeira vez que eu apareci falando na Rede Globo, né? Tinha o Paulinho Cintura ali? Ele já era Não tinha, da cara. versão mesmo do Chico Anísio, né? O personagem do Paulinho Cintura não tinha, cara. Ele é muito legal, ele gosta de você demais. Eu vi um vídeo dele mandando um abraço pra você, muito legal, né? Paulinho gosta. Chama pra fazer saúde, né? Saúde que interessa, a gente não tem pressa. Chama pra correr na areia. Eu fui conversar com ele, eu falei, pô, cara, eu tô... Aí já manifestei minha compulsão, minha obsessão. Eu falei pra ele, cara, eu quero emagrecer, eu não tô comendo carboidrato nenhum, só proteína. Ele, não, esquece isso. Come um carboidrato, come um pãozinho, come um arroz. Então, mesmo lipo, tem essa mania, né, cara? A gente se livrar desse... Tem que trabalhar isso todo dia, né, isso é uma cara? armadilha, porque o que acontece? Aprender a lidar com si. Parar de usar droga é a ponta do iceberg, né? Você tem que trabalhar tudo embaixo, assim. Não é só parar, né? Tem que trabalhar a autossuficiência, o egocentrismo, tem que trabalhar, né?
a manipulação, a mentira. Manipulação é falar o que você quer escutar, né? Então, assim, às vezes a pessoa tá limpa um tempão, mas tá ali manipulando. Isso é um problema, né, cara? De que é um manipulador assim, meu irmão. O cara, ó, Mano, vamos lá. tá Vamos lá. louco, Não uso, vamos lá, vê se foi só comigo. Foi, não. Cara, ó, eu fazia um bilhete pra minha mãe, Olha só, falava cara. assim, se você não der R$500, o traficante vai me matar. Quem escreveu o Meu bilhete Deus do era eu. céu, né, cara? Aí pegava o dinheiro da minha mãe. Tu Perdão, mãe, eu vou te devolver. Aí depois... cobra mesmo, hein? Dona Sandra... Alô, eu tenho que dona dar- Sandra. Chegar lá com o dinheiro em casa. Gente muito Aí boa. depois eu enrolava a polícia pra subir no morro. Olha só. Aí depois eu deixava afiado. Dava a pro volta no traficante. sargento, bicho. Aí depois eu descia com a droga. Pô, eu fazia umas 20 manipulações por dia de profissional. 20 anos fazendo isso. O cara largar as Perito, drogas né? e não parar de mentir, Perito. velho. Então quando eu vi, eu manipulava que nem sentia. Então hoje, às vezes eu me pego e falo, caraca, como eu manipulei tanto, cara. Então assim, às vezes eu pego uns pacientes querendo me manipular, eu falo, ai meu Deus do céu. Mentiroso, Logo pra mentiroso. mim, velho. Vai meter essa bronca logo pra mim, né? Pô, o colégio que você foi interessante. expulso, eu fui diretor, meu Deus do Pois céu. é. Mas eu tô sempre aprendendo com os mais velhos. Eu acho que os grupos de A e NA e de grupo de mútua ajuda ajuda muito, né? Assim, sim. eu aprendi os 3S lá. Saudar, sorrir e sair. Eu vou para um casamento é a armadilha máxima. Porque chega lá, os garçons ficam na compulsão de oferecer álcool. Né? Aí parece que eles Sim. ganham comissão, né? Sim. Parece que eles competem. Quem vai ficar mais doido primeiro? Pois é. Né? E aí eles ficam, mais uma cerveja, mais um uísque, mais uma cerveja, mais um uísque. Pô, eu fico com o paciente lá, depois eu falei pro paciente, vamos embora. Senão, até eu tô correndo risco aqui, porque, pô, o cara uma metralhadora ali de consumo. E a escuta na terapia é tudo, né? cara? Ô, Sandro. Você, quando escuta o paciente falar essas histórias e você começa a entender, né, como se sucede esse processo da manipulação, esse início da manipulação, você começa também a desenvolver estratégias em cima disso para poder mostrar para ele que a doença ela é muito comportamental, né? Eu crio muito situação-problema. Tipo assim, fui fazer o acompanhamento no casamento. Aí eu sentei e falei, e aí? O garçom já ofereceu pra gente 20 vezes a bebida. A gente já disse 20 vezes não. Já pediu pra não passar na mesa. E ele vai Mas continuar vai oferecendo. vai continuar oferecendo. O que a gente vai fazer? Aí o paciente olha pra mim e fala assim, vamos embora? Vamos embora. Exatamente. Aí eu deixo ele falar. Não ficou, vamos embora. Eu tenho que fazer ele pensar. Como que ele vai sair? Porque uma hora ele não vai estar mais comigo. E como é que tá esses desafios, assim, nessas situações aí, tipo uma festa, tipo, você já voltou a fazer alguns trabalhos, poucos, mas está fazendo alguns. Eu né? andei lendo esses dias o Guia dos Passos, né, de Narcóticos Anônimos, e realmente vivenciar o programa, trabalhar os passos, é uma doutrina filosófica, né, cara? Tem que estar sempre mesmo quebrando a cabeça com isso. Saber a diferença entre o que eu estou racionalizando e o que eu estou raciocinando. Pô, racionalizando é ficar pensando no problema que não tem solução. Mas às vezes eu tenho que expor meu ponto de vista com assertividade também. Mas eu também tenho que ter a mente aberta, a boa vontade, a humildade, a aceitação, né? Então, achar esse ponto de equilíbrio aí, né? É a filosofia da recuperação, é a arte de se contrariar, né, cara? Então, assim, eu estando gravando podcast, falando sobre isso, é uma maneira de eu estar, de certa forma, assim, não estou numa reunião de NA, não estou ouvindo a partilha da galera, mas não é exatamente eu não estou assistindo mais palestras terapêuticas, que eu já de 2016 para cá, eu passei 36 meses da minha vida dentro de comunidade terapêutica. Né? Conheci terapeutas maravilhosos aí, lá de São Paulo, a maioria deles, né? Mas muitos que estão limpos há muitos anos. Então eu aprendi, assim, absorvi bastante conteúdo, né, cara? Mas nunca consegui ficar limpo muito tempo. Essa vez é a vez que eu tô mais tempo limpo, totalmente limpo, né? Sem cigarro de índio, sem nada mesmo. Mas ele vai planear, pô. Ele foi planear comigo, ficou prainha, tá fazendo o sugerido. E tá de parabéns, assim, mas chega uma hora que é ele com ele mesmo, né? Lê esse texto aqui pra mim, faz favor. Desde a minha primeira internação, os terapeutas sempre falaram pra mim assim, Serginho, você tem que tornar pública a sua condição de dependente químico, você tem que trabalhar nessa área, você tem que ser um terapeuta. Eu ficava assim, não, que isso, eu vou ser terapeuta. Pô, não, eu sou ator, né, cara? Mas sempre me incentivaram muito nisso, né? O Carlos Mariosa, a galera lá do Marco Antônio,
que trabalha que eu conheci lá em Guará, Marketing tá era positivo, da Água né? Viva, lá de Guaratinguetá. Foi a primeira clínica tá. que eu passei muito tempo. Sim, você já ouviu falar. Pô, e ele é o cara que, um terapeuta que ele fala assim de um jeito fortão, ele bate na mesa, Duro, ele vai, ele é tal, durão, né, né? essa pegada, Aqui né? já foi estilo Minnesota. Pô, o Sandro fica bolado. Teve um cara que fez um comentário e falou assim, ele não deveria nunca ter usado droga. Eu falei, é isso aí, curti esse comentário, não deveria nunca ter usado. Não faço mais minha obrigação de estar limpo. O Douglas, o Sandro fica bolado. Porque eu conheci muitos terapeutas que são dessa linha Minnesota mesmo, que faz linha indiana. tem linhas e Então eu linhas, também me né? identifico um pouco, sabe? Mas tem muita gente que não se identifica. É. Eu não me identifico com isso. Ele gostou, já eu não. É normal, viva as diferenças. A gente não Tem uma precisa, psicóloga né? amiga sua lá de São Paulo, né, que ela fala sobre isso, né? Que ela é firme, né? Ela tem nas palestras dela, Sim, tem essa sim. assertividade, Tem. essa questão de Eu falar de uma acredito, forma eu dura, né? acredito, assim, essa é a minha visão. Eu posso mudar amanhã, tá? É uma visão hoje. Eu acredito que quando a pessoa ouve, você tem obrigação, eu acho que não desperta dentro da pessoa o fazer, porque eu tenho uma linha que eu não estou impondo nada para ninguém, né? Eu não julgo ele, eu não acuso ele, eu não condeno ele. Sim, E falo para ele, cara, como que eu vou fazer isso com você se eu fui pior que você? Entendeu? Eu fui pior que ele. Então, assim, o dependente químico, ele não gosta de ouvir isso. É obrigação, e julgamento, acusação. Então, quando tá... O problema da obrigação é fechar a mente. A mente não tem que estar aberta. Então, é essa a linha que eu tenho. Eu nunca falei para ninguém que a pessoa tem mais que obrigação de ficar limpa, porque a pessoa tem liberdade de fazer o que ela quiser da vida dela, a vida é dela, né? Ela tem as escolhas dela. Mas tem gente que tem essa linha, você vai no NA, no AA, vira e mexe, tem um outro, tipo, tem 20 pessoas, 2 tem essa linha. Não é a grande maioria, mas um ou outro, mas tá vindo da subjetividade dele, da história dele. Ele teve pessoas... E a identidade também com identidade aquele, dele, com aquele entendeu? programa também, com aquela atividade. A gente tem falado muito sobre isso a nível geral, que as possibilidades, né, e identidades das pessoas, né? Uns se Sim. identificam com a clínica, outros com a comunidade terapêutica, outros com grupos de apoio, outros com o terapeuta. E assim, eu acho que tem que ter essa diversidade, sim, Eu tenho que e essa disponibilidade Eu tenho que dar liberdade de pra pessoa. possibilidades para as pessoas escolher aquilo que ela se identifica, aquilo que ela se conscientiza. Tem o terapeuta que bate na mesa. Sim. Eu já fui o terapeuta que batia na mesa. Hoje eu sou mais light, Eu mais percebi tranquilo. uma coisa também nos grupos de NA, às vezes assim, você sabe que, quem está me escutando sabe disso, que um ano limpo às vezes comemora mais que o aniversário, né? Eu, pelo menos, quando eu faço dia 9 de janeiro, eu comemoro mais do que meu aniversário, que é 28 de outubro. Aí eu vou pro grupo de AA e NA, levo bolo, salgadinho, acho que R$500. Acho que R$500 numa noite só. Mas também sai todo mundo com bolo, café, salgado e tal, aquele bolo caro. Eu faço questão de gastar, né? Nessa data importante. Que eu penso assim, gastei tanto dinheiro com droga, agora eu vou ficar economizando no bolinho de comemoração. lógico. Então aí eu esbanjo mesmo. E aí, numa dessas sempre tem um. Todo mundo dando parabéns, aí vem um lá. Sempre tem. Tem mais que obrigação. Não, É mas estranho, né? Tipo, a pessoa que está recebendo isso fica um pouco assim constrangida. Eu já percebi isso. Mas não é intenção disso. A pessoa que está falando isso não tem essa intenção de deixar constrangida. Ela tem a intenção do tipo, obrigação que nunca deveria ter usado. Não é isso? não, então que de repente que tivesse conseguido parar na primeira internação longa, né? Isso. Eu, de 2016 pra cá, eu tive 6 internações e sempre recaindo, né? Nunca consegui ficar muito tempo limpo. Na minha internação de 2017, eu fiquei 6 meses lá com o Marco Antônio em Guará. Minha mãe levou 300 brigadeiros, 15 litros de Caralho. Coca-Cola, um bolo gigante, deu pra todo mundo comeu, se empazinou de doce e tal. Naquela época, minha mãe ainda acreditava em mim. Foi meu primeiro aniversário dentro de clínica. Depois disso, eu já passei mais 3 aniversários dentro de você clínica. contou, Passei agora recentemente meu segundo Natal dentro de clínica. E é isso, minha mãe nem queria falar comigo. Fiquei lá uns 10 meses lá sem ter ligação com a minha mãe, que ela nem queria falar comigo, entendeu? 10 meses sem falar. 10 meses. Acho que foram né? 12 Só tive internações. tive visita do Santo, que ele foi lá me visitar. 2 vezes, eu fui 2 vezes. É longe daqui, 10 horas para ir, 10 horas para voltar. Mas a mãe dele tá sendo sábia e inteligente, né, cara? Ela deu um limite, né? Falou, Deu um opa, Bom, chega. mas foram São quantas 17 internações? Não, a mãe dele falou que foram 17 anos
de sofrimento com a dependência química dele e 12 internações. Agora eu não sei se ela errou em algum número. De 2016 pra cá, foram a metade do tempo eu passei dentro de clínica. Né? Você ficou acho que 6 anos, né, na Malhação, foi uma dos que... 6 anos. E depois, né, foi de dois que eu dei uma lida, né, de 2000 a 2006, não é isso? E depois, cara, você atuou, você continuou, Então, quando você saiu da Malhação, o que você fez? Você já contou alguma coisa mais pra frente, né? Mas nesse período aí que você saiu da Malhação... Qual foi o melhor ano dele na Malhação? Sim, legal. quando eu saí da Malhação, eu fui fazer uma peça de teatro. Só que eu não estava tendo tempo pra mim. Eu queria ficar em casa namorando e eu não tinha esse relacionamento afetivo. Aí eu tive que começar a ensaiar uma peça que era de um autor da Malhação também. Então às vezes eu ia chorando pro ensaio. Meu pai até falava: pô, Carmen, Carmen, minha mãe, ele não quer fazer essa peça, ele tá chorando, cara, ele quer ficar de boa no Rio de Janeiro. Só que eu fui porque era uma peça bacana, eu ia ganhar um dinheiro legal, foi divertido, viajei em várias cidades do interior de São Paulo, foi muito, muito maneiro. Só que acabou que eu não tinha tempo pra mim, sabe? A minha vida era só aquela coisa, as pessoas vinham, tirava foto, dava autógrafo, já ia embora. Eu não conseguia ter sucesso nos meus relacionamentos sociais, eu não tinha namorada, meus relacionamentos afetivos eram muito rápidos, eu dava um beijinho aqui, outro ali, não tinha uma namorada, não tinha uma Pegador, né, bicho? pessoa... não tinha tempo pra namorar, eu tava me sentindo muito carente. Pegando geral. Aí naquela época eu tava me sentindo muito carente, muito assim, traumatizado, com várias frustrações, remoendo muitas coisas. E não tomava medicação, não partilhava direito com um psicólogo, com um terapeuta. E aí, no meio dessa segunda, aí fiz uma outra peça no meio, aí fui chamado para fazer uma novela, do Ricardo Washington, do Carlos Lombardi, novela das 7 na Globo, Pé na Jaca. E nessa época eu só queria saber de enfiar o pé na jaca mesmo, porque meu personagem não vingou muito na novela. Foi mesmo? Tinha muita estrela na novela, meu personagem ficou meio assim apagadinho, e eu só queria saber de ir pra balada, era balada. Eu tinha essa crença de que eu ia achar a mulher da minha vida dentro de uma balada, em vez de me colar com a galera do teatro, fazer uma peça com o elenco de apoio da novela, ficar sossegadinho, né? Meu pai falava isso pra mim: pô, fica devagar, cara, para com essa onda de tomar uísque, pô, usar droga pesada, você tem 22 anos, 23, deixa pra fazer isso quando tiver com 35. Eu não quis ouvir, né, cara? Aí, durante essa novela, que foi minha primeira internação, minha mãe me deu um susto, chamou o resgate lá, os caras foram lá em casa, eu fiquei assim: que isso, mas vocês vão levar a força? Vamos ter que levar a força, se você não quiser ir, a tua mãe acionou o resgate aí pra gente, a gente vai ter que te levar. Aí eu fui, né? Aí eu fui de boa. Aí conheci a psiquiatria, né? Fiquei uma semana na psiquiatria, mas até então eu nem sabia que era 12 passos, né? Quando o cara falou: vai ter reunião de passos, eu falei: o que é? Passinho? Break? Dancinha? TikTok? Eu nem sabia o que era 12 passos, né? Aí fui pra essa... Foi minha primeira internação de uma semana, mas aí quando acabou a novela que veio minha primeira internação mais longa mesmo, né? Que foi aqui no Dr. Jabe, fiquei 2 meses lá. Dr. Jabe é grande amigo nosso, né? Só que na época eu era muito criança, não tinha muita vela pra queimar, eu colava só com a galera que era menor de idade. Eu não colava com os mais velhos, sabe? Eu ainda tinha muita linha pra queimar, eu não conseguia ficar limpo muito tempo. Eu não queria, né? O terapeuta que tinha lá, o Barata, ele falava assim: Serginho, você tem que... Fica limpo, cara. Eu não conheço você na época que você era doidão, mas agora esses 2 meses você tá limpo, você tá bem melhor assim do que quando você chegou. Eu não conheço o teu trabalho, mas eu só sei de dizer que você tá muito bem assim, cara. Continua assim. E eu só ficava debatendo, dizendo: não, mas por que eu tenho que ser um dependente químico? Porque a substância me faz bem, eu só vi as vantagens do uso. A gente não se rende, né? Eu só vi as vantagens do uso. Essa idade, cara. Aceitação, né? Aí ele falava assim: mas você tem que aceitar que você é um dependente químico. A sua família te internou. Você é um dependente químico. Não, mas eu não sou. E se eu não tivesse essa família que tivesse me internado? Mas você tem essa família que te internou, você tem que aceitar, cara. E a gente troca as responsabilidades, né? Isso só foi entrar na minha cabeça 20 anos depois, quase, né, cara? Você vê como que a mente aberta faz toda a diferença. Né? A mente aberta, a mente precisa ser igual um paraquedas, né? Só funciona aberta. Se tiver com a mente fechada, perde tempo, né? O tempo todo. Você começou a usar a primeira vez que você usou? Você estava há quantos anos? Você lembra, bicho? Cara, eu experimentei substância com 15 anos, né? Aí eu sempre fui muito hiperativo, né? Sempre tive déficit de atenção, então nunca tinha tomado Ritalina, nenhum remédio estimulante. Aí quando eu usei a primeira vez, eu senti um efeito muito forte, né, cara? E fiquei com muito medo de me viciar, né? Porque eu vi que foi um efeito que eu gostei muito. Mas aí eu usava assim, muito esporadicamente, minha droga de preferência era a maconha mesmo, sabe? Só que aí eu acabei que eu usei muito tempo a maconha
E aí acaba que dá uma depressão, né? A maconha ela A dá. qualidade era forte. É, superior, né? a maconha ela deixa o cara meio esquizofrênico, né, cara? Ainda mais se usar na formação de cerebral, né? Então, assim, por um lado artístico até é bom o cara ser um pouco louco, né? Porque ele consegue dar mais veemência nos personagens ali, mas é perigoso, né? Uma linha muito tênue ali. Muito. É, mas O aí cara vai fazer isso pro resto da vida, né? pois É porque é. acostumou, né? É. Acostumou, se acostumou. Se fez uma cena top depois de fumar, vai querer sempre fumar. Cara, é impressionante você falar sobre isso, né? Eu, como músico, né, cara, fumei muita maconha para tocar, compor, e vejo hoje todo mundo fazendo essa pressão para descriminalizar o uso da maconha. Você acha que isso daria certo aqui no Brasil? Então, cara, quando me perguntam sobre isso, eu gosto de ser um pouco radical. Eu já falo logo assim, que é uma coisa que que as pessoas podem me interpretar mal. Eu queria ver o Brasil se organizar para burocratizar a comercialização de todas as drogas, mas isso eu sei que não vai acontecer nunca. Então vamos falar assim, vamos falar o que eu acho? Eu acho que, cara, tem muita gente que vai presa por causa de um baseado, né? Isso não é legal. Sim. Né? Isso é complicado porque o sistema carcerário já está entupido de gente, né, Toma cara? tapa na cara, né? É. Esculacha, né? Agora a questão é o seguinte, a maconha, na minha época, era assim, né? Eu fui pego em São Paulo, fumando na praça lá, a rota chegou, com baseado, levei um tapão na mão, pá! Você acha que a gente é palhaço, não sei o quê? Eu falei, não, desculpa, senhor, eu fui me esconder na árvore pra fumar. Depois eu fui descobrir que era melhor eu fumar na Avenida Paulista, né? Com milhões de pessoas. Pena que tu nem conheceu uma o praça, dono, como é escondido lugar pra fumar, né? Na árvore. Favela do Cambalacho com o seu Aí, Dersi. Tony, o cara sai do Ninguém Rio de mexe. Janeiro, da Barra da Tijuca, pra dar um 2 em São Paulo Ainda em bem que cima eu não da conheci o rádio. Santos, senão ele era uma favela do Cambalacho. O seu Dersi, o Barbinha. O cara saiu Ô, lá. mano, Barbinha ia falar assim, Barbinha. Ô, cara carioca. frequentava a vem aqui Mangueira, pra favela, meu irmão. aqui é mais tranquilo, carioca. O cara frequentava a Aqui é Mangueira, paulista, Borel, vai dar carioca. mole em São Paulo. Aí, que Um abraço, Barbinha. Um beijo Pelo pra amor de você no seu Deus, coração. O Barbinha, ele tem 76 anos, o nome dele é Seu Dércio. Ele usou 46 anos todos os tipos de droga, injetável. 46 Bárbaro. anos de uso. Para você ter uma ideia, eu cortei a roupa do corpo dele com a tesoura, Quando porque ele ele chegou, né? vestia uma roupa Quando por ele cima atravessou. da outra. Caramba. E ficava ele andava aquele um robô de tanta roupa que ele tinha. Caramba. Ele tinha umas 10 camisas quando eu cortei assim a roupa do corpo dele. Toda molhava, secava, ele ficava com a roupa no corpo. Você imagina, ter que cortar a roupa, 10 camisas assim, várias calças, uma por cima da outra. Muito frio em São Paulo, né? Aí o morador de rua, ele usava uma barba gigante assim. Pô, hoje recuperou família, recuperou apartamento, Isso que casa. interessante, Hoje é um baita de um homem, assim. Bacana. A filha Daniele que ele manda. Aí faz aquele tudo. menino, Olha você me só, fez né? lembrar daquele menino que eu levei lá pro sítio, lá o seu Marquinhos. Marquinhos. Não, aquele que eu tirei lá de São Conrado, que você me ensinou, o garoto queria, só para dar o início, o menino, né, eu chamo de menino, mas tem 60 e poucos anos, é um menino. E aí ele estava querendo recuperação, né? Aí eu fui lá, aí liguei pro Douglas, e o Douglas falou, cara... Não, seu Maurício. Seu Maurício. É, Aí eu da falei Barrinha. é. Lá de cima. Aí eu falei assim, Douglas, pô, tem vaga aí? O Douglas, não, tem. Ele falou, ó, vê se o cara quer mesmo. Aí cheguei lá e falei assim, seu Maurício, olha só, são 10 da manhã. Tô aqui no São Conrado, onde tem a Asa Delta ali, no banquinho do quiosque. Eu tenho um compromisso às 11 no Leblon. São 10 da manhã. Eu só vou voltar à 1 da tarde. Se o senhor estiver aqui, 1 da tarde, eu tenho uma vaga. Se não tiver, eu não tenho. Tá bom? Fechado? Ele fechado. Fui 10 da manhã. Quando eu voltei, 1 da tarde, o cara tava lá. Olha só. Eu falei, esse cara quer. Aí liguei pro Com dono. 9 vezes Coreia. Fala aí, fala a história dele. Seu Maurício, né? Chegou lá, ele. Exemplo, pô. Ele chegou lá assim, numa situação bem difícil, porque não tem família, não tem mais ninguém, né? A família dele são do interior, Eu lembro dele. algumas de fora, lembra dele? Uhum. E aí não tinha ninguém. E assim, muito bacana foi o processo de recuperação dele, porque ele não tem ninguém. Encontrou um anjo que é o Sandro, né? Que Deus colocou ele no caminho dele. Ele abraçou a oportunidade e ele está trabalhando nas asas. Ele que desce aquelas asas, monta, desmonta, é um dos melhores ali.
Que os amigos, o pessoal das asas... Lá ele cuidou dos animais, depois foi pra horta, depois isso aí, eu ia lá visitar cuidou. ele. Eu ia visitar ele, ele brilhava assim, falava, e aí, meu irmão? Eu encontrei ele numa palestra que eu fui fazer lá no CCH, no Centro de Cuidado Humano da Igreja Batista aqui do Recreio. E aí ele tava lá servindo, ele serve lá, porque o centro de apoio também dá um pós-tratamento para eles, né? E ele tá nesse pós-tratamento, Servindo, que legal. servindo lá as pessoas que Olha estão só, chegando, interessante, aprendendo, né? E falar em palestra, a gente vai estar fazendo uma palestra dia 29/6, quinta-feira, na OAB, né? E você? Ah, na OAB, né? Com o Dr. Vanderlei, né? Vanderlei. Comissão de Prevenção. Falou que da pode Violência convidar o Química. pessoal ali. Então já fica o convite. 29 Dia de 29, às 7 horas da noite, na OAB da Barra, né? Aberto ao público que Esse quiser mês, participar desse mês. E a gente também tem alguns outros eventos. É. Diretor, tá no ponto aí o vídeo do nosso parceiro patrocinador Pois é, aí, do falar isso contigo, senão programa, não vai ter outro do programa. Instituto né? Manassés. Vamos soltar o vídeo para a galera poder conhecer aí o Instituto aí que está nos ajudando. Eu quero agradecer. Tá bom, sem problema. Solta, por favor, então. Estamos aqui inaugurando mais um centro de recuperação Manassés, onde nós vamos alojar aqui em torno de 50 a 60 internos. Mais um lugar que vai estar sendo aberto para acolher os jovens que se envolveram com as drogas. Mais um lugar para salvar vidas aí, tirar nossos jovens das drogas. Gente, quero agradecer ao patrocinador, Instituto Manassés. Aí está o Pix. Lá, o Instituto Manassés é uma instituição sem fins lucrativos, né? Que o objetivo lá não é ganhar grana, o objetivo lá é tratar a pessoa e dar qualidade de recuperação. Então, assim, a gente tem muitas vagas sociais e se você puder fazer uma doação para poder ajudar a manter o programa, que a gente leva esse conteúdo todos os dias para vocês, pode fazer, o Pix tá aí, o QR Code tá aí, é só Como que fazer. faz? Deixa eu só colocar aqui, ó. Vou fazer Só colocar agora. ali no QR Code. Muito bem, Sandrinho, Vou obrigado. dar um exemplo. Sandrinho. Vou dar um exemplo. Já aí. vai direto. Nós né? precisamos isso aí. mais de exemplos, né? É isso aí. E você está ajudando a gente manter o Obrigado, programa irmão. e outros projetos sociais do Instituto Manassés, como o Maurício, outras pessoas que procuram ajuda. A gente tem lá uma seleção que a gente faz das pessoas que não podem de maneira nenhuma arcar com a despesa. E a gente Será que acaba- atinge lá? se não atingir, digita o CNPJ. Coloca lá, Dino. Deixa eu botar ali, ó. Ali, Fazer o vai. teste agora, Fazer o gente. teste, hein, Dino? Vem, Dino. Dino, Se não Dino tem funcionar, que falar da hein? música, hein, Dino? Ó, o Dino depois vai... Aí, ó, cadê o... No QR Code, isso, Dino. Foi, Oi? aí, ó. Aê! Aê! Vamos virar uns Mas milhões. já Dino. apareceu o saldo da Aí, conta Dino. lá, ó. Aí, Se é o apareceu. saldo Ed, Aí, ó. não é benção, Faça pô. você também a sua doação Deus por uma continue te boa abençoando causa. aí, mano. É É importante bênção. seu apoio. Quero aproveitar a oportunidade, mandar um abraço aqui para a galera que está acompanhando o programa. Mário Fernando, Lena Paixão, Sandro Barros, parabéns pelo trabalho. Obrigado. McLean, boa noite. Boa noite, amigos. Daniele da Casa Feminina curtindo aqui. Alô, Dani! A galera do Maranatá. Este Maranatá. programa é show, deveria ser exibido com mais frequência. Olha, Ah, tá clamando. Rautenberg falando. Mário Fernando, boa noite para todos. Como é bom ver o Serginho assim. E aí vai, muitos comentários. Mais uma vez um programa de grande valor, agradecido ao terapeuta Tony Barros. Ó, Lucinha Guimarães também. Lucinha Guimarães. Alô, Lúcia! Tony Barros. É Tony Barros ou Tony Mel? Tony Barros. Ó, agora Cheio é de o seguinte, o Serginho quer ser terapeuta, né? Então eu acho legal, um bom caminho para ele, já é ator terapeuta, né? Eu acho que bacana, tem muitas pessoas que têm duas profissões
E pode futuramente ajudar até o pessoal da arte, né? Que está fazendo Sim. novela. Porque a A área arte de... é um caminho fantástico, né, cara, para tirar a pessoa da ociosidade, para dar oportunidade, né? A arte é como esporte, é como... Ó, você vê assim, O que a cultura, de uma forma geral, né, cara? É impressionante o poder que tem. A música, cara. não, aí você vê, eu fiz uma palestra com o Dilson Stein, que revelou a Gisele Bündchen, na área de modelos. Cara, o pessoal saiu da palestra assim, pegando meu contato. Tem uma moça que digitou no Instagram, falou que depois da minha palestra, ela está 2 meses sem beber. Ela nunca mais colocou álcool na boca. Mas é o que o Serginho falou. Ele contou a história aí de uma pessoa que só de ouvir ele falar já mudou a concepção de vida. Porque, assim, é claro que não é desqualificando nenhum profissional sim. da área. Eles têm um poder de alcance grande psiquiatria. devido à visibilidade. Mas que uma tem. coisa é a gente que vivenciou esse processo de degradação humana, né? De perder família, de estar numa situação difícil, e a gente conseguir a recuperação e hoje a gente falar com as pessoas. É diferente, né? Você chega na comunidade terapêutica, principalmente lá no Manassés, os profissionais que estão lá empenhados, montam um programa, é muito legal e tal, todo mundo. Mas aí quando a gente chega, o cara já está com a bolsa arrumada, querendo ir embora. Ele muda, e a gente consegue fazer com que ele entende, ele entenda e ele guarda a bolsa. Obrigado, diretor, vamos vencer mais um dia. Você lembra aquele garoto que eu levei pra lá, que o cara toda semana arrumava a mala pra ir embora? Toda semana, Toda lembra semana, disso? Toda semana. Aí ele falava assim, Sandro, você veio me buscar? Eu falo, cara, você acabou de chegar. Aí ele falou assim, não, mas eu não aguento mais, a mala já tá pronta, eu não vou ficar aqui mais um dia. Eu falei, cara, espera uma semana que eu vou fazer uma palestra aí. Você vai fazer uma palestra? Eu falei, vou. Ele, então tá bom, mais uma semana. Aí chegava na outra. Eu tive uma internação que o pessoal ficava zoando lá em Cruzeiro. Tinha um senhor que ele ficava todo dia com as malas prontas assim, esperando. Aí os caras ficavam botando uma pilha nele. Vem cá, aí, eu chamei o Uber aqui, vai pra Bahia. Vai pra Bahia, ó, tá chegando o ônibus aí que vai levar pra Bahia. Você vai pra Bahia? Qual a cidade? Ele vinha assim, a cidade tal. Eu, ó, acho que vai chegar aí, ó. Aí ele ficava na porta de vidro assim, o tempo todo, assim, cara. Todo dia, cara, com a mala. Aí os caras pegavam a mala dele, escondiam com a mala dele, Já cara. pensou? Olha só. Tinha muitos lá. Nessa aí ela tinha uns 50, 60. Mas você Você vê. ficou em comunidade clínica assim com muita gente, né, cara? É, essa aí que eu tô falando era lá em E Cruzeiro. a galera assim, Da Conceição. que você. Como que era a relação sua na clínica por ser ator? Muitos dessas pessoas devem ter assistido você na Malhação. E aí, como que era, cara? O Era assédio? muito demais. O foi esse pessoal ficava, o processo? pessoal nessa recomeço lá de Cruzeiro, o pessoal ficava tocando a minha música que eu tenho com o Dino, via que a vida tava Daqui meio a pouco a gente vai tocar essa música aí, hein? Paulistinha, Paulistinha, ficava Vamos chamar tentando o botar Dino pra aí. cima, jogando bola todo dia, malhando, jogando ping-pong, era isso. E começando, né, contando aqueles casos lá do passado, as experiências de gravação. Era Chega aí, muito Dino, divertido. canta a música rapidinho com ele aqui do lado. Chega aí, Dino. Pô, a música é maneira pra caramba. É mesmo? Você tem uma música? Tem uma música que eu Pô, interpretei você com vai o Dino. gostar. Você é paulista, né? É. Pô, ele é Paulistinha aqui, paulista. ó. Chega aí, você sabe cantar ao vivo ou não? Vai de violão, Dino. Olha o violão aí, senta Vamos aqui, ver ó. aí, galera. Senta aqui, senta aqui. Senta aí, Senta aí. senta aí. Esse é o Dino! Boa noite, tudo bem, Se apresenta gente? aí pro pessoal, Dino. Fala um pouquinho aí. Dino cara. Boy. Olá, galera. Sou o Dino Boy, eu já sou cantor há bastante tempo. Caramba. E a gente tem um projeto musical já desde 2013, final de 2013, onde eu me juntei com o Serginho. Nós somos amigos há mais de 20 anos. 20 anos de amizade. Isso aí. E me juntei com ele, formamos uma dupla musical e fizemos vários programas de TV nacional. Inclusive na Record, nós fizemos o Legendários do Marcos Sim, Mion. do Mion. Fizemos o De Noite do Danilo Gentili no SBT. Uau. Vídeo show na Rede Globo, o Luciana Gimenez, o Super Pop Uau. na Rede TV. Participamos por um tempo muito grande do Pânico, na época na Band. Viajamos com o Pânico um período de aproximadamente 3 meses, né, Serginho? Eles lançaram um clipe da música Paulistinha na época. Então foi um momento bem Que bacana. legal, que legal. Bem Fizeram bacana. até torneio Que internacional. inclusive, por causa dos programas aqui no Brasil, fomos convidados a fazer a turnê nos Estados Unidos, e aí fizemos o Brazilian Day San Diego, na Califórnia. Fizemos um outro show lá na Califórnia, numa boate.
Saímos da Califórnia, fomos direto para Nova York, fizemos a casa chamada Costela Grill, que era de uma brasileira chamada Marcília Luzbeth. Fizemos lá o aniversário da Marcília no Costela Grill. E saímos de Nova York e fomos para Framingham e fizemos a Tropical Café em Framingham, não foi, Serginho? É isso aí, Thiago. Foi um momento bem Os caras são bacana. internacionais. Caramba, cara, que coisa absurda. Eu aqui nessa época eu não estava assistindo televisão. Essa época eu Eu ia tava falar levando isso. as televisões pra... Eu Então, tava trocando Eu televisão. você já tinha acabado a Malhação, já era um outro projeto. Aí eu já não tava, mas não foi até a Malhação. Acabou a Malhação, nós tínhamos mais A única vez que de eu tô- 10 anos sem assistir televisão. A única vez que eu tô conhecendo o Cabeção é agora, porque na época eu tava três usando filhos. droga. Na Malhação eu conheci Nessa ele. época foi Malhação três foi na minha época sadia, porque é? eu olhava eles na Malhação, né? Eu olhava aquela galera, aí me vestia igual, Ô, olhava meu ele, pobre. macarrão, essa galera aí. Era Ô, maneiro, era maneiro, era maneiro. Pô, chegava na escola rapidinho pra assistir, né? Eu estudava tarde, tinha que sair mais cedo pra assistir. e por esse momento, por esse motivo da Malhação, que a galera curtiu muito. Porque no início, antes da dupla... Ele tinha fama já, né? Não, e no início, antes da dupla, o Serginho fazia presença VIP nos meus shows. E eu comecei a vender muito mais, porque a galera começou a ver e a gostar do Serginho do meu lado no palco. Aí teve uma vez a gente no Paraná, lembra disso, Serginho? Falei, Serginho, vem aqui, vamos cantar junto, que ele ia como DJ, como apresentador. E aí eu botei ele pra cantar, a galera curtiu, a galera foi a loucura. Aí eu falei, Serginho, agora é o momento. Que Então, legal, a gente cara. começou a cantar nessa época Que e bacana, a parada não imaginava foi, não, cara. que Graças a legal. Deus, foi muito Parabéns, bacana. né, cara? Manda o som pra gente ver, cara. Eu quero ouvir esse som A aí. Paulistinha, que foi lançada no programa do Silvio Santos, e depois a gente fez o Super Pop com ela, né? Então vamos cantar pra eles. Olha ao pra vivo. fora. Agora, vocês já vão ouvir, Lena. Então vamos. Escala Exata Físio. Um abraço para Tony. Cristiane Paiva, parabéns por mais um programa. É a Cris! Alô, Cris! Dino Bom. É o Dino. Isso aí, isso aí. Mandar um grande beijo pra nossa amiga Maila. Maila que tá aí vendo ao vivo. Grande beijo, Aí, Maila. Serginho, manda um beijo pra Maila. Beijo, Maila. Boa noite aí, tudo Agora de bom manda pra seu você, pra sua Instagram aí, irmã, pra Gil. todo mundo. E quem quiser seguir, Contratar pra Dino show, Boyer, contratar sim. a nossa dupla musical para shows. Inclusive, nós vamos estar em julho agora em Goiás. Vamos, na verdade, a gente está voltando a fazer show juntos. O nome do novo show é Reencontro de Milhões. A gente vai começar por Goiás e vamos rodar aí todo o Brasil a partir de Campos do agora. Jordão, tem todo O lugar. diretor tá pedindo pra você repetir seu Instagram. Meu Instagram, @DinoBoyer, B-O-Y-E-R, Maravilha, @DinoBoyer, para Dino contratar Boy. Dino Boyer e Serginho Rondiakoff para todos os eventos aí no Brasil. Show, Fantástico. Tá, então vamos cantar, ó, Paulistinha. Bora, bora. Não quero ficar daqui. Ele é carioca, É moleque da pista, mas tá vidrado no gingado da Paulista, toda maravilhosa, capa de revista, é poderosa e tem sorriso de artista. É isso aí, galera. É Tem isso aí. mais uma parte aí. Tem mais uma parte. Ela me olha, eu fico imaginando. Aquela boca dela assim me beijando. Sem esse papo que é de outra cidade. Para o amor não existe rivalidade. Tô vendo a gente passeando, conhecendo São Paulo. Me apresentando como seu namorado. Ou no domingo ensolarado, os dois em Copacabana. O amor fazendo a união Rio e Sampa. Se a Paulistinha me convida, irmão, pra dar um rolê. Eu largo tudo, vou com ela e já é. E no final dessa história eu já tô imaginando Um carioca lá em Sampa morando. Ê, Paulista! essa é a Paulistinha. O carioquinha, para que nem de São Paulo. Os paulistas dançam
Fala tudo, rapaz. Por isso que eu faço carioca são demais, velho. É isso aí, galera. Muito obrigado, amigo. Obrigado, valeu. irmão. E a galera, Valeu, só me seguir aí, @Dino Boyer, pra contratar Dino Boyer e Serginho Rondiakov Cabeção pra todo o Brasil. Legal. Obrigado, gente. Isso mesmo. Aí, você sabe que um dos motivos que eu gosto dessa música, sabe o que é? Olha como que é importante a experiência de vida, né? A subjetividade. Eu fui criado aqui no Rio de Janeiro, no Recreio. Na época não tinha quase nada no Recreio, era só mato. E tinha a Top Model, uma novela que era gravada lá no Recreio, né? Que é das antigas da minha época, eu sou de 73, vou fazer 50 anos agora. A Top Model ia de mobilete. Nessa época eu não usava droga, eu não conhecia droga. E aí eu ia de mobilete fazer figuração na Top Model. Pra ver as menininhas de biquíni, aquela coisa. E aí nisso era só mato lá. E aí minha mãe, ela se mudou para São Paulo. E meu pai faleceu, né, quando eu tinha 9 anos, aí eu com as minhas irmãs gêmeas e tal. Aí minha mãe se mudou para São Paulo. Aí me tiraram do Rio de Janeiro, gravação, figuração, praia e tal, e me colocaram na Vila Madalena em São Paulo. Então assim, mudou tudo, porque era outro país. Me tiraram de um país e me levaram para outro. São Paulo é frio, Sim. todas as 4 estações no mesmo dia, paulista e carioca tem esse bairrismo. Aí eu chegava lá, carioca, aí aquela perseguição, uns amavam, outros odiavam, aí queriam me bater na escola, aí o pessoal, uma parte me defendia, uma parte queria me bater, só por ser carioca. Carioca forgado pra ganhar. Isso, carioca folgado. E aí esse bairrismo de paulista e carioca é Paulista sério, tem uma cara. inveja de Isso é carioca muito muito sério. grande. Rapaz, não é isso não. Ah, paulista e carioca. É isso Já não, viu? Eu tô falando que é isso sério. não. Aí, o que acontece? Esse bairrismo era tão grande que eu senti isso na pele. Eu senti isso na pele lá, na convivência. Eu me lembro, cara, que um dia eu fui pra padaria chorando pela perseguição, pelo estilo de vida que era diferente. Eu me senti um peixe fora d'água. Aí, cara, eu vi um carioca. O carioca foi me ver pra pegar um house. Aí quando eu falei house, o cara falou assim, house? Tu é carioca? Aí ele falou, eu falei, sou. Ele falou, eu também sou, cara, eu não aguento mais essa cidade, eu tô sofrendo aqui. Eu falei, eu também. Aí virou um grupo de NA, entendeu? Ficou um falando pro outro. Aí eu pensei na época, assim, naquelas maluquices, assim, eu falei, cara, eu vou escrever um livro chamado O Manual pro Carioca Viver em São Paulo. Porque existe um manual para se comportar em São Paulo, como existe um manual para se comportar no Rio. Aí, Douglas, Entendeu? tu sabe bem. E aí veio essa música, você vê essa música que legal, do Carioca, ela meio que veio para amenizar esse bairrismo. Acho que se pegar essa linha, porque existe esse conflito mesmo, né? O paulista trabalha demais, sério demais, é um cara fechado, o carioca é extrovertido, solteiro no Rio de Janeiro. E o Cabeção, o personagem da Malhação, ele era muito paulista, né? Ele andava de skate, ele era branquelo, ele tinha uma pegada assim totalmente São Paulo, né? Se vestia com calça larga, aquelas camisas largas, meio hip hop, assim, né? Ele era meio punk, usava umas camisetas diferentes, carioca depois quando eu cheguei no Rio. Até então pra mim você era paulista. Ó, Você vê, o personagem era paulista, né? se identificou, né? Ah, então o personagem era paulista. Não, o personagem, na malhação que eu fiz, não falava qual cidade que era, né? Tinha atores que eram de outras cidades, mas era uma cidade, naquela época não se falava assim, o colégio múltipla escolha era na cidade e tal. Só tinha o nome de uns bairros fictícios, mas tinha atores de vários sotaques diferentes. Eu sempre fiz com sotaque de carioca mesmo. O Giuseppe, que era o nosso pai, o José Peristânio, ele é paulista, né? Ele tem um sotaque meio de italiano, né? José Peristânio. Quem mais que passou lá na tua época lá? A Gisele Tigre, que era a nossa madrasta, ela é pernambucana. Ela era tipo a nossa madrasta na história. Mas o meu irmão mais velho era paulista. O irmão mais novo era carioca também. Então era uma misturada. Tem alguém que marcou assim pra você ali do elenco, que você fala, cara, esse cara aqui eu levo comigo? O Nuno Léo Maia, muito engraçado, o José Peristânio, o Charles Paravente, pô, galera muito maneira lá da Malhação, né, cara? A Bia Montes me ajudou muito, né? A Bia Montes fazia a Dona Vilma na Malhação. Sim, ela melhorava as cenas, pô, ela botava pra cima.
ela me ajudou muito ali, né? Numa época que eu já estava assim meio que desmotivado para fazer, eu já não conseguia decorar tão bem as cenas, não estudava com tanto afinco o meu texto. Chegava lá, ela nunca não deixava a peteca cair, ela sempre botava a cena para cima e ela sempre gostou de mim, sempre entendeu meus momentos que eu estava mais assim introspectivo, mais na minha, meio deprimido, ela sempre teve muita paciência comigo. Porque a droga joga pra cima e depois joga pra baixo, né? Essa época da Malhação, Mas não era só droga não, Sandro. É que Essa naquela época época você eu não não usava usava como muita droga, regular. não? Eu usava. De vez em quando eu ia pra uma rave, minha válvula de escape era tomar um êxtase numa festa de vez em quando. Mas eu fumava, né? Fumava maconha regularmente, mas não fumava o dia inteiro, né? Fumava só à noite pra dormir e tal. Só que o problema é que eu não trabalhava as minhas frustrações, meus traumas, eu não fazia terapia, E decorar psicólogo. texto, né, cara? E eu não tinha tempo pra minha vida pessoal, a verdade era essa, eu trabalhava muito, era um ritmo alucinante. Então você começou a Quantas trabalhar cenas? com quantos anos? Não, nessa época da adolescência aí, eu gravava mais ou menos umas 10 cenas, no mínimo 7 cenas por Você tinha o dia. quê, 14 Aí no dia anos? que era estúdio eu gravava 14 cenas por dia. Tinha 14 anos? Não, eu tinha, na Malhação eu entrei com 15 e fui até os 21 na Malhação. Pegada brava. É, Pauleira mesmo. eu fui ter minha primeira férias com 3 anos de gravação, 3 anos direto. Aí tirei minha primeira férias, porque não podia ficar mais que 3 anos sem tirar férias, né? Essa sobrecarga de trabalho, você entende que contribuiu um pouco pro processo se agravar? Então, cara, na época eu gostava, né? Eu me sentia bem gravando, assim. Teve momentos que eu chegava em casa, às vezes teve uma época que eu tava lá no Projac gravando, eu queria estar em casa. E aí quando eu chegava em casa, eu queria estar no Projac. Eu ficava, caramba, cara, o que tá acontecendo comigo? Já não entendia mais o que eu tava sentindo. Característica, né, já da E doença. ali, eu só fui Dificuldade tomar... de estar satisfeito no lugar que tá, né? Tá sempre querendo... A terapia medicamentosa só entrou na minha vida depois quando eu saí, cara. Entendeu? Se eu tivesse feito um acompanhamento psiquiátrico na época da Malhação, talvez eu não tivesse ficado mais um tempo lá, né? Porque eu tive que estar ganhando nesse match, né? O personagem era bom, eu tinha bastante credibilidade com o público, né? Sim. E É hoje, né? Só que eu preferi sair assim antes de arrumar uma complicação assim mais... Porque eu tava numa fase muito de balada, não tava mais me sentindo estimulado para decorar o texto, então eu preferi sair naquele momento ali. Queria te perguntar, como que era a logística lá, assim? Você conseguia, porque assim, falando de mim... Eu fazia terapia, quando eu ia pra gravar, Sandro, eu ia com um carro da produção, os motoristas. Então eles eram meus terapeutas, cara. Eu fazia terapia com o Rodinei, com o Wilson, com a Simone, com o Sebastião, que eram os motoristas lá da Malhação, que com eles eu me abria, falava tudo que eu tava sentindo pra eles. Culturalmente... Eram os meus terapeutas da época, eram os motoristas. Não, mas culturalmente, assim, se você for ver, falando da minha história, quando eu tive problema em São Paulo, o meu terapeuta era o porteiro, Raimundo. Mandar um abraço pro Tem Raimundo. sempre Raimundo alguém, me né? escutava. Um abraço pra você que tá perto de um dependente né? químico. A panela de pressão, né? De colocar pra fora. Então, aonde tem muito um ambiente terapêutico? Salão de beleza, mulher, pá. Taxista, você nunca viu o cara na vida, aí você começa a falar tudo da sua vida pro cara. Aí você tem porteiro, você tá lá esperando numa hora, aí o porteiro tá lá parado na portaria e você começa a conversar com o porteiro. Então assim, tem algumas profissões que são, né, profissões que as pessoas usam como Meu terapeuta. pai é muito assim, meu pai conversa muito com o porteiro. Então, é cultural, assim, né? Quando você vê, você tá conversando. Eu já peguei, cara, o que tem de taxista que foi terapeuta meu, pô, eu falei pra cá, só que é diferente. Porque ali você está desabafando com uma pessoa que não está estudada para te ouvir. Então, ela pode te dar um retorno totalmente ruim, que te acaba com você, entendeu? Então, assim, o ideal é você fazer terapeuta com uma pessoa que estudou, que tem responsabilidade no retorno. Sim. Porque se você fala para uma pessoa uma coisa e a pessoa não está preparada para te escutar e para te retornar, qual o problema que você vai ter? Da mesma maneira, ela pode matar. Pode matar. Arriscado, né? Então eu queria até saber como que era a logística, por quê? Porque na época que eu usava droga, no início eu funcionava. Pô, colocava colírio, ia trabalhar em loja de shopping, funcionava. No início, que a doença não está agravada, né? Como ele está falando do início... Associar, né, o uso da substância com... Isso. Como você está falando substância, do início, como você está falando do início,
Eu quero saber do início do uso, que no caso, pelo que você está falando, é só maconha, e você também estava no início de vida, começou com 15 anos. Então, assim, como que era a logística? Ou seja, você conseguia chegar no horário que a van da Globo chegava para te buscar, você conseguia cumprir com as metas do textos, porque assim, eu trabalhei em loja usando droga, eu tinha que chegar às 4 e sair às 10. Então, eu chegava lá às 4 e às 10, e tinha o horário do almoço, eu conseguia funcionar. E eu usava, mas tem uma hora que eu não consegui mais. Você chegou uma hora que você falou assim, caraca, eu não consigo mais administrar. Teve esse momento, não? Não, cara, porque na verdade, eu comecei a usar com mais frequência mesmo num período que eu não estava trabalhando, assim, sabe, muito, não estava mais contratado. Até Depois que você saiu. Na minha última novela que eu fiz na Record, na Bela Feia, eu nunca usei pra gravar, eu só, às vezes eu usava assim, num sábado que eu não gravava, aí eu meti o pé na jaca na sexta, no sábado, só que aí na segunda-feira quando eu ia trabalhar, eu já tava, todo mundo percebia que eu tava diferente, que eu ficava mais na minha, não tava com aquela disposição, eu ficava mais introspectivo, a cara mais cansado, mais abatido, né? Então assim, eu só fui ter essa crença teve numa fase que eu já era pra ter parado de usar, mas eu ainda tava insistindo, 2013, 2014, 2015 também, que às vezes eu ainda tinha uma lua de mel com a substância, eu achava que eu ficava mais bonito quando eu usava, sabe aquela ilusão assim? Sim, não, sim, eu me sinto mais novo, mais jovem, mais focado, mais emocionado, eu via só as vantagens do uso, né? Eu não entendia que, quando eu usava, ninguém nem chegava perto de mim, todo mundo me evitava cruzar o olhar comigo, ficava todo mundo me evitando, me deixava sozinho num canto. E eu não entendia assim, ficava, mas caramba, eu me olhava no espelho e me achava apto, preparado para realizar qualquer ofício, mais emocionado, mais educado, com mais vontade de viver. Né? Eu queria vivenciar os princípios espirituais, mas estando drogado. Aí não tem como, né, cara? Não tem. Não tem como. E você tem irmãos? Eu tenho uma irmã, 7 anos mais nova. 7 anos mais nova. E tem um filhinho agora que é a coisa mais linda, Tem né? um filhinho que eu tô um pouco triste, que eu não tô conseguindo ficar com ele o tempo que eu gostaria, né? Não tô conseguindo ser um pai presente. Saiu da clínica, né? E aí retomou a vida, mas ainda tá nesse processo de adaptação, Sabe o que eu tô percebendo? Não só com ele, mas com outros pacientes que eu tô pegando, que tá saindo da clínica. A pessoa que sai da clínica, ela quer resolver a vida em 24 horas. Né? Então, assim, a pessoa... Quanto mais próximo do terapeuta, mais próximo da recuperação, mais longe das drogas, certo? Quanto mais próximo das drogas, mais longe da família e da recuperação do terapeuta. Então, no consumo de drogas, você afastou todo mundo. E agora você parou de usar, tá limpo, saiu da clínica. É um processo, né? É um processo, é lento, é doloroso. Porque, cara, você não fica com o filho com o tempo que você gostaria. E também não dá pra ficar só com o filho, que você tem que fazer outras coisas, tem que trabalhar, tá agora no SBT, ganhou uma oportunidade no SBT. Eu fui com ele lá, né, bater no texto no hotel. Eu sou ator também, né? Eu assisti na praça. Eu que ajudei ele também nos textos. Eu sou ator também. Falei, nessa hora, por que você não faz isso? Ih, legal, tal, papapá. Sandrinho fez uma peça que ele apresentou com a gente. Você estudou com a Miradade, A Miradade, é lenda, né? A lenda do teatro. Peça muito forte aquela peça. Lembra dele, Tony, do Miradade? Você e sua mãe, né? Eu fiz o Dependente, eu fiz o meu passado. Foi bem legal aquela peça, né? O Tony foi lá, fez o papel do anjo, resgatou. Foi uma novidade, né? Ninguém esperava. Ninguém esperava aquela peça no meio de um evento. Você estava sabendo dessa? Eu acompanhei o ensaio, E essa peça aí... Mas eu fiquei abismado com a força da peça. Foi, né? Essa peça aí... Todo mundo chorou na peça. O cara lá de cima falou que tinha um irmão com problema. O Marcos... Sempre assim, presidente do Jornal Dia. Marcos... Eu encontrei com ele. Marcos Salles. Um abraço, Marquinho! Meu eterno chefe. Eu encontrei com ele quando eu fui gravar com a mim. Ele é diretor lá, cara. Marcos Salles é diretor. Ele me reconheceu. Rapaz, Marcos Salles é tão versátil que ele é diretor dos programas do Amin. Ele é presidente do jornal Correio da Manhã agora, que é do Magna Vita, que é um baita do jornal que está explodindo no Rio de Janeiro. Ele comanda a TV Correio da Manhã lá em Petrópolis. Ele é aquele do Amin, é verdade. E aí o que eu percebi? Que ele foi lá para o SBT. Aí eu fui com ele lá no estúdio do SBT, né? Conheci o estúdio que eu não conhecia, o estúdio do SBT. Conheci os diretores,
conheci os atores, todo mundo com um olhar de carinho, olhar de confiança pra cima dele. Cara, o que esse garoto que recebeu de incentivo, entendeu? Muito incentivo. A gente ficou hospedado, eu, ele e o Dino, né? Vivenciamos essa experiência lá. São Paulo, cena, né? em São Paulo. A cena foi legal pra caramba. E agora ele já foi fazer a segunda cena agora, que eu não fui dessa segunda vez, eu não consegui ir por causa dos pacientes. Passou aqui. ontem. Passou ontem. Foi legal pra caramba a cena ontem. Muito legal. Ele chamando o cara pra fazer uma ponta na novela, aí a mulher era ciumenta. Foi muito bacana. E ele tá sendo, como ele falou, né, ele nunca teve tanta mídia positiva como ele tá tendo agora. Então, assim, aos poucos mesmo. Lógico que ele quer muita coisa, mas por enquanto não é possível. Tá sendo difícil ficar longe do meu filho, Benjamin, porque ele imacula e serena meu coração. Eu gosto muito de ficar admirando ele, sou apaixonado por Benjamin ele. tem o quê? Ele já tá grande pra caramba, já vai fazer 3 anos. 3 anos? Eu nunca consegui passar o aniversário dele junto com ele, não vi nascer. Quando que é o aniversário Nunca dele? passei o Dia dos Pais com ele. Agora é dia 11 de julho. Manda um recado pra ele aí, pô. Ele... Um dia ele vai ver, pô. vai dar- Ele ainda não entende, mas... É isso aí, Benjamin, ó, espero poder esse ano, em breve, ano que vem, comprar um PlayStation 5 pra você com 7, 8 anos ser o arrimo de família, ser um gamer muito famoso e sustentar todo mundo aqui, tá? Pode deixar, vou investir em você pra você Segurar essa onda. segurar essa onda aí. Já deu certo. Que nem o Marcinho, né? Que nem o filho do Marcinho, né? O filho do Márcio é assim? É o arrimo de família, ele que sustenta tudo, é o melhor jogador de GTA do Brasil. Sabia não, cara. A gente vai trazer o Márcio aqui, né? Não, vamos trazer, pô. Ele era pra estar aqui. É, mas Marcinho, não. esperando Vai você ser o aqui no nosso próximo. programa, hein? Vamos trazer. Vamos marcar aí uma data, eu trago o Marcinho. E o futebol legal. também tá legal pra caramba, cara. Eu vi lá, ele Pô, tem um treinando. futebol mergulho, lá não. que é a hora dessa, né, mano? Sério, vamos lá, hein? Não, olha só, tem uma metáfora muito legal. Que ele Você não falou. me convidou, já marquei com ele Não, umas já 10 Isso vezes. é arroz de bola. 5 horas da na manhã, tem grama, que sair de casa. imagina 6 ali, horas mano. já estão jogando bola. vamos lá. 6 horas já estão Mas aí, lá. vale a pena Aspirava a mergulho, madrugada né? toda. 6 horas eu tô indo pra academia lá em Campo Grande. Mas Pô, vale sai a- mais cedo. Vale pô. a pena o mergulho. Esse cara aqui, quando chega lá no futebol, o futebol começa às 8h30. Aí, Aí mais quando dá tarde. 8 horas da manhã, ele fala assim, Sandro, vou entrar no mar pra fazer uma apneia e volto em meia hora. O mar gigante. Eu falei, cara, você sabe nadar, mano? Ele sei. Eu falei, ó, eu não tenho condições de salvar não, hein? No último dia que eu fui lá, cara, eu tava é lá, brabo, né? eu quase tava entrando assim, né? Tava mó ressaca esses dias aí que a gente foi a última mas ali é quinta-feira. brabo. Aí o salva-vidas eu já ouvi um apito assim, salva prim, prim. Eu falei, caraca, deixa eu voltar, senão os caras vão vir aqui atrás de mim pensar que eu tô me afogando. Porque eu fico fazendo apneia, toda hora eu fico abaixando assim, soltando ar e fico com a mão levantada. Então parece que eu tô me afogando mesmo, sabe? Aí o salva-vidas, coitado, já tava apitando, ele já tava quase entrando na água pra me Sai do salvar. jornal. Serginho é salvo. Mas mar da Zona Oeste é brabo, cara. Eu tô acostumado com ar de Copacabana. Serginho, tem que... Eu gosto de tomar, ali é bravo. gosto de tomar caixote, mas pô, na Zona Oeste você toma um caixote, você não tá na areia, você não fica em pé, né, cara? Você tem que, quando você sobe a cabecinha, o pescocinho pra respirar, já vem outra onda gigante. Pô, ali na barra, na ressaca. Não, e aí, ó, qual é a Não metáfora? pode se desesperar, né? Tem que estar calmo mesmo. Qual é a metáfora? Aí depois que ele voltou, né? Aí eu ia começar o futebol, né? Aí ele chegou e falei, e aí, cara? Ele falou, aí ele contou essa história pra mim, que contou aqui. Aí eu falei assim, mas o mar tá muito grande, você não fica apavorado não? Aí ele deu uma aula pra mim, falou, ó, quando você tá com o coração tranquilo, você não se afoga. Mas se eu ficar desesperado, eu morri afogado. Não pode sentir o medo. O problema é você tomar um caixote e você estando com medo. Que o medo é que dá aquela emoção, aí você acaba perdendo o ar pra problema é medo. entrar água no nariz, velho. Qual que é a metáfora? Você que está assistindo, não usa droga, não vale a pena. Passa a tempestade, sobe. A sobriedade da positividade. É porque a droga atinge o núcleo accumbens, né? Que dá o medo, né, cara? Ó. Serginho, a Lucinha tá falando o seguinte, Serginho, como diz o Tony, o lance é seguir com elegância e calma. Tudo que eu não tenho, quase, né? Coragem! Das manias! Ó, a questão é a seguinte, o Serginho quer ser terapeuta, lê aí a função do terapeuta. Vamos ler. Vamos comentar o texto dele agora. Fundo de violão. Muito importante deixar claro que o terapeuta inspira a pessoa, faz ela refletir, se importa com a história e detalhes dela, observa, escuta, encoraja a pessoa a acreditar nela mesma,
faz elogios verdadeiros, trabalha o bem-estar, saúde mental, dá apoio emocional, faz a pessoa reencontrar a esperança, ajuda o paciente a ter resiliência e faz o paciente perceber ser forte, motiva o paciente para colocar os planos em prática, ajudar a remover os bloqueios que impossibilitam do paciente viver, ajuda a ressignificar as emoções e a desenvolver habilidades sociais e ter qualidade nos relacionamentos interpessoais e suprapessoais. Só que a ação é do paciente. Interpessoais, intrapessoais e suprapessoais. Isso aí. Vamos fazer a interpretação dessa, tem que ter uma bagagem, né? Senão você não consegue interpretar o texto assim. Como é que você faz? Eu leio o texto desse, eu gaguejo do início ao fim. O cara tá pronto. Não, o cara tá pronto. Esse é um momento assim único que eu nunca, né, tive a oportunidade de verbalizar, que eu vou verbalizar aqui agora. O cara tá pronto para seguir a vida dele, entendeu? Porque eu, como acompanhante terapêutico, eu tenho que dar alta. Então, assim, eu dou a alta para ele, sabe? A partir de amanhã, sábado, ele vai seguir a vida dele com ele mesmo. Já sabe o que pode fazer, já sabe o que não pode fazer, já sabe qual é a estrada que tem que seguir, da sobriedade, da positividade, que se for para o consumo vai acabar no caixão, na cadeia, na clínica, na internação, longe do filho. Etiqueta no dedão. Então, assim, ele combateu um bom combate até aqui, né? Até aqui ele combateu um bom combate. Ficou mais de 10 meses numa clínica, tá limpo na sociedade, tá trabalhando, não tá desempregado com o SBT, tá pagando para ele, tá assinando contrato, fez mais de 20 podcasts, esse é mais um, entendeu? Então, assim, tá encontrando com o filho em poucos momentos, mas tá encontrando com o filho, não tá preso dentro da clínica. Então, eu, como acompanhante terapêutico, eu tenho que ver agora como ele vai se sair sem o acompanhante. Entendeu? É um risco, mas a gente não pode proteger ao ponto dele não tentar. Eu não posso tirar essa escolha dele. Ele tem 40 anos, então eu preciso agora pegar um outro menino. Eu tô com um outro menino que está 2 dias limpo, entendeu? Que precisa chegar no número dele, que é 1 ano limpo. Então ele está 1 ano limpo, é o que eu falo para ele. Agora a luta é outra. Agora é não tomar o chá do já tô bom. Ah, já tô bom, tô 1 ano limpo, eu sou o cara. Não, eu tô 1 ano limpo, é muito, mas é pouco ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que é muito, é pouco. Então, assim, não vou encontrar com aqueles amigos, não vou naqueles lugares. Se quiser ir para um lugar, quero ir para um evento, quero marcar presença lá, é importante para você, me liga. Sandro, vamos comigo? Vamos, a gente aplica os 3S. Saudar, sorrir e sair. E não entrar em conflito, não bater boca, não ser aquela pessoa do tipo, sabe política, religião e futebol? Que as discussões não têm fim? Entendeu? Então não entrar em debate, sabe? Se a pessoa acredita numa coisa, beleza, irmão. Sabe? Segue a sua vida. Então, se você não entrar em controvérsias, tem tudo isso no NA. Né? No NA tem isso. Não ter raiva, não entrar em controvérsia. Nós temos 4 emoções básicas: medo, alegria, tristeza e raiva. São básicos. Existe a diferença de emoção e sentimento. Emoção é algo repentino. Né? Uma fechada que você recebe no trânsito, você xinga o cara e tal. Mas 10 minutos depois, você já está resolvendo outra questão. Você esqueceu da fechada. Agora, sentimento é construído em cima de uma emoção. Imagina todo dia eu lembrar da fechada do cara de segunda-feira. Aí no final da semana eu já criei um sentimento sobre um cara que eu nunca vi na vida. Sim. Então, para ele tomar cuidado com isso, para ele me ligar, ele tem um psicóloga, a Leninha, né? Wagner, que está te atendendo, está atendendo a sua amiga agora, né? Amiga, mãe do seu filho, que vocês não estão juntos, mas está atendendo ela também. Tem uma psiquiatra, Isabela, que também está atendendo ele. Então, assim, ele está com uma rede de apoio. Ele está com uma rede de apoio. Então, assim... Tem o Manassés. Tem o Manassés. Tem o Instituto Manassés. Que está querendo ir lá, fazer estágio, virar terapeuta. Tem o Tony, tem o Marcinho, que está também fazendo parte do grupo de apoio. O Marcinho já migrou. O Marcinho era meu paciente 100%.
Hoje ele está mais me ajudando, meu assistente, meu estagiário, meu grupo de apoio. Daqui a pouco tá voando. Daqui a pouco está sendo terapeuta também, que está querendo se formar. É o ciclo, né, Sam? É o ciclo. Parabéns, né? garoto. É o ciclo. É isso aí, brother. Que esperto, né? Ó, não esquece. É conquistas, né? Você É tem uma conquistas. força muito maior do que você imagina. Você é bonitão, você tem um coração bom, você tem vivência. Agora voa, irmão. Voa, pô. Voa como águia. Voa alto, sem medo, pô. Você é possível. Se eu tô conseguindo, se ele tá conseguindo, se ele tá conseguindo, você consegue também, cara. Vai ser um terapeuta nota 10, pô. Eu tenho certeza. Vamos trabalhar junto. Pra capacitação. Valeu, Sam. Obrigado, te amo, cara. Você tem a parte Isso aí, mais importante, Serginho, que é a vivência. Você sabe que eu te amo, Essa né, mano? vivência que sabe você eu tá acredito. tendo é fantástica. Você sabe que eu acredito em você. É isso aí, você sabe que Serginho. você. Esse cara, todo lugar que vai comigo, mano. Para. É vovó, é mulher, é homem, é motorista de ônibus para o homem. Para dar um abraço nesse cara. Esse cara tem um carisma, conquista o coração de todo mundo. Ele só precisa estar na estrada certa, da sobriedade e da positividade. Não adianta ele mudar de estrada, porque se você ficar na estrada antiga, você vai ter aquele resultado antigo que te levou para a clínica e tal. Como que você vai mudar o resultado se você está na mesma estrada? Cometeu Você os aí, mesmos hábitos esperando resultados se você diferentes. pegar a Dutra para ir para São Paulo, Insanidade. é uma Gente, coisa. Serginho, manda um alô pro seu público aí. Manda aí. Para as pessoas que estão te ouvindo nesse momento tão especial aqui, que o terapeuta tá falando assim, tá aprovado, irmão. Agora é Agora é a hora do contigo. fogo. Entendeu? Agora é O que contigo. como você recebe esse momento aí? Pode falar. Passando pra- Fica à vontade, abre o coração. Abre o coração. Quero agradecer a todo mundo que torceu por mim quando eu estava lá no tratamento, que as orações para que eu ficasse bem, para que eu não ficasse triste, deprimido. Realmente foi necessário passar por aquele período todo lá. E se eu não, agora eu posso dizer que eu estou um ano limpo, né? É uma grande conquista. Então eu quero dizer para todo mundo que continue acreditando em mim, que eu vou conseguir ficar limpo sim. Não é fácil, não posso minimizar a doença, eu tenho que trabalhar minhas frustrações, traumas, inseguranças, complexos, tenho que estar sempre pedindo ajuda, né, que é o mais importante. Mas eu tenho plena convicção que eu vou conseguir ficar bem, que eu vou progredir a cada dia, eu quero me tornar um terapeuta, eu quero ir lá para o Instituto Manassés, quero ver se eu consigo pegar o certificado e estudar mais, me capacitar, trabalhar com o Sandro. Vai pegar, pô. Pô, e é isso. Abriu o E instituto. realizando trabalhos artísticos também. Vamos abrir o instituto. Quero ajudar o Sandro também nesse lance do instituto, que é um sonho meu antigo, né? De participar de uma criação de um instituto, né? Ir nas Tudo sobre reuniões. Barros, né? Vou abrir, pô. Tô abrindo já. Tô costurando com o contador, vai ser bacana. A gente vai ter aula gratuita de música para as crianças. Os pais ficam no grupo de AA e NA e os filhos ficam tendo aula de música. A gente vai criar. Fantástico. A gente vai criar isso. Vai ser um grande sucesso. Mais o quê? Mais o quê? E agradecer a Abre todo seu mundo aí que coração. ainda lembra do Cabeção, que torce por mim. Obrigado mesmo de coração. Espero estar apto aí a realizar trabalhos artísticos maneiros, que o pessoal possa me acompanhar, seja cantando com o Dino, seja na Praça é Nossa, ou futuras participações em cinema, publicidade, teatro. E é isso aí, agradecer o espaço aí. Valeu, Cidinho. Adorei bater esse papo com a galera que está em casa aí assistindo. Beijo no coração de vocês, tá? Um bom final de semana aí, que dê tudo certo e fiquem com Deus. Paz e luz e muita prosperidade. Olha só. Cidinho, suas É considerações. isso Aí, rapidinho, antes do Cidinho falar, só para dar um direcionamento, ele vai recomeçar a vida dele, né? Agora a pessoa vai. Mas o que ele vai fazer depois do podcast? Eu não estou soltando ele, não é assim. É que agora é um novo ciclo, né? É um novo ciclo, onde ele vai recuperar a autonomia dele. É isso aí. Né? Porque do Vai lado ficar tem um solto. acompanhante, aí do lado tem um Dino. Agora é ele com ele mesmo. E ele é o pior rival dele mesmo, né? Ele sabe que ele tem que tomar cuidado com as armadilhas da mente, que ele tem que tomar cuidado com as ilusões, com as frustrações. Então agora ele vai seguir, né? Vai recomeçar a vida dele, um novo ciclo. Como ele ficou na clínica, depois ele ficou com acompanhamento comigo aqui, quase 60 dias na sociedade, né? Eu com ele junto, batendo texto, indo pra praia, tal, fazendo tudo junto. Agora ele vai seguir a vida dele Arcando com as suas responsabilidades, Com essa autonomia, né, Que cara? faz parte Outra do processo. fase, Essa entendeu? responsabilidade
ela é nossa, ela não tem pra onde correr. Em algum momento, esse momento chega. Ia chegar. E chegou. Chegou. Só que chegou de uma forma assistida ainda, de uma forma indireta. Mais indireta agora, porque agora, até então, era direta. Estava ali, apoio 24 horas, acompanhando, Agora mas ele vai ter agora que é dizer de uma não. forma indireta. Agora ele vai ter que dizer Agora não. o jogo é a veras. Agora você vai ter que falar assim, se oferecer alguma coisa pra você e você sabe que aquilo ali vai contra a estrada da sobriedade. É o que profissional, eu falo, cara. fala, não. É o primeiro. Obrigado. Evitou o primeiro, já era. Obrigado. Evita A a gente primeira não pode dose. mais. Nós não Evita a podemos. primeira dose. Nós não podemos mais. Uma dose é muito, 1000 doses é pouco. É dizer não. É. Dizer não, ó, não dá Exatamente. mais. Só que, o que acontece? Quando eu tô com ele, eu tô na praia, vira e mexe, senta umas meninas lá pra fumar um baseado, aí já sente o cheiro, ele olha pra mim e fala, vambora. Mas eu tô com ele. Agora ele vai pra praia, as meninas Vai vão fazer a lá. mesma coisa E aí ele vai sozinho. ter que ele sair de lá, sem eu. Né? Porque antes eu tava ali direcionando. O que faz o acompanhante terapêutico? Acompanha, Sim, né? exatamente. Então ele direciona. Agora ele vai ter que ele mesmo, né, tomar essa decisão e agir. Essa autonomia demora muito para a pessoa chegar nessa autonomia. É um trabalho lento, doloroso. Mas tu chegou, tu já sabe já qual é a escolha que você vai tomar, né? Se você estiver numa situação dessa, você sabe o que você tem que fazer. Entrar na água, mudar de lugar, falar, não, hoje não, pô, não posso beber não, hoje não dá, não sei o quê. Vamos Movimento falar- ao contrário, né? É, o movimento contrário. Parabéns aí pro Não, nosso e a terceira tradição, né, cara, que é o real desejo de permanecer limpo. Isso aí tem que estar muito maior do que a vontade de recair, a Exatamente. lembrança eufórica, porque o cérebro só computa as vantagens do uso, né, cara? Aquela descarga dopaminérgica, então só pensa não esquece todo o sofrimento, tudo que eu já perdi, pô, várias perdas aí em várias áreas da vida, então E sabe por quê? vontade de permanecer limpo tem que ser sempre maior, né? E sabe por quê? Porque o prazer está tatuado na cabeça da pessoa. Sim. A pessoa só lembra do prazer. Eu lembro daquele prazer lá da frente. Agora os prejuízos a gente esquece fácil. Por isso que tem o grupo de ANA, para lembrar dos prejuízos. Sim. Então assim, se você esquecer os prejuízos, daqui a pouco você vai achar que pode usar. Doutor Vanderlei Rabelo, um forte abraço. Já falamos do evento da OAB aqui, hein? Tá todo mundo ciente. Um abraço pro senhor, que Deus te abençoe. Parabéns, cabeção. Bancada forte aí, Francisco Gucci. Valéria Ferreira, sua fala é perfeita, Sandro. Lucinha, Serginho, como diz o Valeu. Tony, o lance é seguir com Com elegância. Gostei, Lucinha. Isso aí virou slogan do nosso Lucia, gente programa. muito boa, hein, cara. Vamos lá, Cidinho, o som pra gente Vamos lá. encerrar, que já deu nosso Ó, tempo. quero O diretor tá mandar, me avisando aqui. mandar um abraço antes de terminar lá pra casa, pra minha esposa, a Marcinha, a mais formosa entre as milhares que eu escolhi só pra amar, viu? Ô, Pra minha netinha que tá não lá chegou nem aos também. pés. Chegou nem aos pés Aí, ó, da tá vendo? declaração do Cara, Maraceg. quando eu falo que paulista tem inveja do carioca, não é viu? um problema. Tô te falando. É, dona Márcia. Tá vendo É, só? dona Márcia, dona Não Márcia. são mulheres especiais na vida da gente, que seria de nós, né? Mas Pra minha são as netinha. santas, pra aumentar Cidinho Maraceg, Pois é, não é mole santidade não, viu? pura. Verdade, né? Um abraço pra minha netinha Manuela, que tá lá em casa, e pros meus 2 netinhos que chegaram Nasceu agora. essa semana, Pois 2 é, cara, netinhos. 2 netas, cara. 2 filhas Essa tiveram semana, filha, né? Lohane, Yasmin, 2 filhos diferentes. Brian e Nicolas, né? A família aumentou, né? De repente, Muito legal, 2 hein? netos, né? Vamos lá então, Tony, vamos cantar um aqui, chega aqui pra gente. Já deu as considerações finais, é isso aí. Já dei, cara. É isso aí, galera. Boa noite a todos. Bom final de semana. Obrigado, Sandro. Valeu mesmo, cara. Me amarrei nesse tempo que eu passei aí, tendo esse acompanhamento contigo. Obrigado aí por Legal. toda Foi bacana. essa cena aqui foi inesquecível, marcante pra mim. E eu espero poder me capacitar mesmo, cara. Tô nesse momento assim que eu tô meio, né, um pouco confuso, né, cara. Vamos Tô- estar junto na capacitação. Vamos estar junto contigo. Obrigado Vai lá, pela oportunidade. vai lá. Vamos fazer um cara aí, ó. Pra passo a Aprender, passo. fazer a troca junto, buscar o conhecimento junto, vai ser bacana. Ó, e outra Lá coisa, vai ser capitão você que melhor. está assistindo, o comprometimento emocional é o combustível da vitória. Acredita em você, acredita no seu familiar. Você, mãe, um beijo no coração, que não desistiu de mim, onde eu desisti de mim, mas você não desistiu. E hoje eu sou terapeuta devido à minha mãe também. Um Olha beijo, aí, dona ó. Sandra. Dona Sandra, Sandra, um abraço, amor cara. de Gente, pessoa, hein? gente do céu, viu? Vamos lá, Silvio. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein?
da câmera, irmão. Quando me perdi, você me apareceu, me fazendo rir do que aconteceu. E de medo olhei tudo ao meu redor, só assim cheguei o quê? Que agora estou melhor. Você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida, é meu abrir de olhos no amanhecer, verdade que me leva a viver. Você é a escada na janela, a ave que vem de longe tão bela, a esperança que arde em calor. Você é a tradução do que é o amor, e a dor saiu, foi você quem me curou. Quando o mal partiu, vi que algo em mim mudou. No momento em que quis ficar junto de ti, agora sou feliz. Por quê? Pois me tenho bem aqui. Você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida, é o meu abrir de olhos no amanhecer, verdade que me leva a viver. Você é a escada na janela, a ave que vem de longe tão bela, a esperança que arde em calor. Você é a tradução do que é o amor. Quero agradecer a todos pela presença até aqui, obrigado pelo apoio, pelos comentários. Logo, logo nós vamos lançar os cortes do programa, e o programa vai ser disponibilizado para que vocês possam assistir na íntegra, compartilhar, comentar e marcar as pessoas que precisam ouvir esse momento tão especial, Serginho. Serginho, obrigado mais uma vez. Que Deus te abençoe, conte comigo, conta com a gente, tamo junto. Sandrinho, meu irmão, tamo junto, tamo juntasso, Ó, mais pessoal, nunca. quem precisa de ajuda, pede ajuda, hein, pessoal. Não deixa de pedir ajuda, não. Vou lançar um livro, Uma Dose de Esperança. Opa, volta aqui pra gente falar do Positividade. Positividade e sobriedade sempre. Ótimo. Valeu, galera. Um abraço. Deus Tchau. abençoe. Valeu. Valeu. Semana que vem o próximo podcast. É isso aí.